Bora lá. Fala, meu povo, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todo mundo esteja bem. Que Deus venha abençoar a vida de vocês cada dia mais. Estamos com um convidado especial aqui, meu amigo, companheiro, Richard Calisto. Fala um pouquinho aí, Richard, pra nós. Pai do Senhor, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui hoje, meu amigo. Prazer, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você novamente. É um prazer, é todo meu. Fico feliz de ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para nós, do começo, da sua caminhada cristã, do seu testemunho, né? Para nós conhecer um pouquinho mais você. Maravilha. Bom, meu nome é Richard Calisto. Hoje eu sirvo como evangelista no Ministério Fatah, pastoreado pelo pastor Alisson Simões e Micael Simões. Estamos aí no ministério há cerca de uns 10 anos, né? Nos convertemos com 17 anos de idade, nos entregamos ao Senhor. E minha conversão foi aquela meio típica da maioria do pessoal, tá? Com 15, 16 anos comecei a sair, pessoal da escola, estudava à noite, saía à noite, ia para as festinhas, baladinha. Mas nesse processo teve uma campanha na igreja onde eu congregava, chamada Chamas do Inverno, nunca me esqueço, 12 dias consecutivos, 12 pregadores diretos, todo dia. E eu lembro que nesse processo minha mãe sempre foi da igreja, sempre me levou desde criança, mas eu ia porque acompanhava ela, né? Não era eu que tinha entregado a minha vida a Jesus. Só então ia por acompanhar. Justamente. E é bom entender esse ponto, né? Não é porque nós acompanhamos os pais ou porque os pais levam os filhos para a igreja que os filhos vão nascer crente. Existe uma necessidade de uma conversão real. É tanto que a salvação ela vem após a sua entrega a Cristo, né? Então eu acompanhava minha mãe, mas eu não ia porque eu conhecia Jesus. Só que nesse processo teve essa campanha. Antes dessa campanha, toda sexta-feira levantaram um propósito na igreja, antes de começar essa campanha de 12 dias, e toda sexta-feira minha mãe subia ao monte com a pastora, enfim, e nesse processo de sexta-feira ela subia no monte, ela apresentava a minha vida em oração, pedindo para que Deus me alcançasse. Enquanto ela estava no monte orando, eu estava em balada, estava em festa, bebendo. Eu lembro que tinha ambientes que a gente frequentava, Richard, que o cheiro a fumaça da maconha se misturava com o gelo seco, e você ficava meio tonto de tabela, só por estar no ambiente. Então, enquanto eu frequentava esse ambiente, minha mãe estava no monte orando e pedindo para que Deus alcançasse o filho dela, né, para que houvesse transformação. Em um determinado momento, para não ficar muito longo, teve essa campanha e ela me convidou. Ela sabia que eu sempre acompanhava ela, tinha parado de acompanhar nesse momento, porque estava vivendo essa fase. Ela me chamou para ir com ela nessa campanha e eu fui. Eu lembro que os 12 pregadores que passou por lá, todos eles, todos, sem exceções, olhavam para mim e falavam: eu vou fazer de você um pregador da minha palavra. Farei de você um pregador da minha palavra, um pregador da minha palavra. E olhar isso hoje, para quem já me conhece, é muito bom. Parece que é muito simples, muito fácil, porque hoje eu já prego. Então, ok. Mas na época, eu era muito tímido, sabe? Eu era extremamente tímido. Eu lembro que eu chegava na igreja e eu sentava no último banco da igreja. Eu só ia pro culto após... Se tivesse jogo do Corinthians, por exemplo, eu só ia tomar banho para sair pro culto após o último chute do jogo, quando acabasse, eu ia tomar banho. Apito final, aí você iria depois ia pra igreja. E eu lembro que eu tentava chegar um pouco mais tarde porque eu não queria chegar no processo do hino da harpa. Não gostava dos hinos da harpa? Nem um pouco. Os hinos da harpa me dava ânsia, sabe? Dava Náuseas. sono. Eu não queria ficar lá no hino da harpa porque pra mim era muito chato aquilo. Sendo real com vocês. E fomos pra lá nesse processo. E nesses 12 dias, os 12 pregadores que passaram por lá olhavam pra mim. Então eu entrava na igreja, estava no último banco, após o culto ter começado, e não dava pra ter passado. Sentava no último banco, não dava a paz do Senhor pra ninguém. Não porque eu era mal encarado, é porque realmente eu era muito tímido, sabe? Então eu não conseguia me aproximar das pessoas. E nesse processo, os 12 dias, eu lembro quando chegou lá na altura do 5º ou 7º dia da campanha, eu lembro que eu cansei de ouvir tantas vezes os pregadores falar que eu seria um pregador. E eu fui pra São Miguel e comprei uma Bíblia de Estudo. Lembro até hoje, Bíblia de Estudo Dake, dessa era, grossa, só ela. Vou ler agora tudo. Tudo. R$165, nunca me esqueço o valor que paguei. Chegando em casa, eu abri a Bíblia, li o capítulo 1, li o capítulo 2, li o capítulo 3 de Gênesis, e não entendi nada, cara. Fechei a Bíblia, deixei em cima da cama e fui pra rua, jogar bola, andar com Entende tu que lês? Não. É Não isso, entendi nada. Fechei a Bíblia e fui pra rua. Fiquei com os meninos o dia inteiro, jogando bola, enfim, jogando videogame. Voltei pra casa, tomei banho. Quando eu entrei no meu quarto, a Bíblia estava em cima da cama, eu dobrei, eu não sabia orar. E a minha oração foi justamente essa. Deus, é o seguinte, quem falou que eu vou entender isso aqui foi você. Então se vira, porque agora eu quero entender isso aqui. E por que eu falei aquilo? Porque eu sempre fui muito respeitador aos meus pais. Mesmo frequentando esse tipo de ambiente, eu nunca usei nenhum tipo de droga. Porque o meu maior medo, Richard, sempre foi o seguinte: eu não quero chegar em casa com
muito bêbado ou com sintomas De do alcoolismo. efeito de algum entorpecente, Sim. porque eu sei que se eu chegar em casa assim, vai ser a maior decepção que eu posso dar para os meus pais. Então eu nunca fiz isso, sabe? E quando eu passei nesse processo, que eu entrei no quarto e fiz essa oração, eu parei para analisar minha vida e eu percebi que aqueles ambientes não me preenchiam por completo. Eu percebi que eu não era bom jogando bola, eu não era bom jogando empinando pipa, eu não era bom jogando nem videogame, cara. Eu era ruim em tudo que eu fazia. E eu falava, se Deus tá me chamando, se é que tem um Deus assim nesse nível, que eu não tinha esse relacionamento com Deus, então eu não conhecia, que tá me chamando para isso, então eu tô entendendo que alguma coisa deve ter sobre a minha vida nesse sentido. Então a minha oração foi essa: se é o Senhor que quer me usar nesse sentido, eu nem falei a palavra Senhor, porque eu não conhecia o respeito por ele, eu falei você mesmo. Se você quer me usar dessa forma, então se vira, me faz entender isso aqui, porque agora eu quero. E eu lembro que daquele dia pra frente eu comecei realmente, pra você ver, eu saía do culto nesse processo e acabava o culto. Antes da bênção apostólica, eu já estava do lado de fora da igreja, porque eu já tinha muita vergonha de dar a paz do Senhor, então Já eu não ia queria embora cumprimentar, antes, entendeu? Já ficava na rua. E quando eu ia embora com a minha mãe, que a gente ia embora a pé, eu colocava meu fone de ouvido e eu saía da igreja até em casa ouvindo funk, cara. Essa era a minha Sim. rotina. Então Deus foi mudando você aos poucos, então, trabalhando aos poucos. Justamente. Vale ressaltar que me pergunta fazer um adendo, Uhum. justamente pensando dessa forma. A mãe e o pai que ora pelos seus filhos, eles precisam entender a importância da oração. Sim. Os filhos, eles não são moldados por aquilo que nós falamos. Os filhos são moldados por aquilo que os pais fazem. O maior exemplo que um filho pode ter do seu pai e da sua mãe não é aquilo que sai da sua forma verbal, mas sim das suas atitudes. Um filho sempre vai imitar o comportamento e não a ordem. É necessário entender isso porque as crianças são visuais e não auditivas. Tanto que quando você fala com uma criança, com um bebê recém-nascido, ele não vai conseguir entender perfeitamente aquilo que você fala. Mas quando você estimula ele a praticar, ele consegue exercer aquilo com mais facilidade. Sim. Então, quando um pai ou uma mãe quer caminhar ou instruir o seu filho no caminho, como Salomão disse, né? Conduza o seu filho no caminho, ele não diz para você mostrar o caminho, mas sim conduzir no caminho. Conduzir no é andar junto, né? Então, eu vou andar e você vai andar comigo. Então, eu fui pro evangelho, eu fui conhecer a Cristo porque minha mãe foi entregue a Cristo muito cedo. Então, minha mãe ela é até hoje, devota a Jesus de uma forma muito linda, devota no bom sentido da palavra. E isso me motivou a conhecer esse Cristo, sabe? Isso me motivou a conhecer esse Deus. Foi aí que nasceu o desejo, né? Foi aí que começou a nascer o interesse. Eu acho que nem um desejo real, mas o interesse, sim. Uma curiosidade, acho que é o primeiro passo. Então, fechando aqui o que eu estava falando sobre o exemplo, né? Eu olhava para minha mãe e nela eu via uma referência de cristã. Mesmo sem entender o que era isso, né? O que era ser referência, o que era ser cristã. Ok. A partir daí, então, eu comecei a ler a Bíblia. E eu lembro que com 28 dias convertido ao Evangelho, eu comecei a ler a Bíblia de verdade. E eu pedi uma oportunidade para minha pastora. Na época, a pastora Eliana. E eu falei, pastora, eu quero pregar. Me deu a oportunidade de pregar com 28 dias convertido. Tímido de tudo, então você imagina. Então a minha entrega para Deus foi muito rápida. E a minha transformação com Ele também foi muito rápida. O processo foi rápido, então. Muito rápido. Até porque eu não estava preso em vícios. Eu não tinha vício de bebida, eu não tinha vício de drogas, não tinha vício de jogatina. Então, quando eu vi que eu não era bom jogando bola, não era bom empinando pipa, não era bom fazendo nada, eu falei, se Deus tá me chamando pra isso aqui, é que Ele vai me fazer bom. talvez eu seja bom nisso aqui, né? Então ele viu um potencial em mim que eu ainda não enxergava. Vale outro adendo aqui. Quando Deus convoca alguém, nós temos a falsa impressão de achar que Deus errou. Muita gente que é chamado, que é convocado, que é levado ao ministério, pelo menos a maioria das pessoas que eu converso, a maioria delas não queriam ser chamadas, não queriam ser pregadores, não queriam ser pastores, porque eles tinham medo disso ou não se achavam capazes para isso. E isso é bom entender, que Deus ele não precisa que você tenha a plena ciência daquilo que você vai fazer. O que Deus realmente quer não é que você tenha total domínio. O que Ele quer é que você tenha total liberdade para Ele. Sabe? Se você se entregar a Jesus, se entregar a Deus com liberdade, voluntariedade, falar, Deus, eu estou disponível para o Senhor, fica tranquilo. Ele vai se encarregar de fazer acontecer aquilo que Ele tem prometido. Até porque é Ele que vela pela palavra dele. Sim. Né? Como Ele disse para Jeremias mesmo. Jeremias, fica tranquilo, que quem vela pela palavra sou eu. E eu vou cumprir. Então, fica tranquilo, eu tô contigo. Então, quando eu me entreguei, eu comecei a ler, e 28 dias convertido ao Evangelho, aceitando a Jesus, eu pedi a pregação, e eu lembro que a minha primeira pregação eu falei sobre a mulher importuna com o juiz, sabe? Lucas 18, que ela fica importunando o juiz ali até o juiz atender ela. E eu lembro que eu li aquele texto e eu não preguei, eu só li. Eu li aquele texto, fui em Gênesis e vim lendo um monte de versículos. Eu não fiz aplicação nenhuma, eu não fiz, sabe? Porque eu não tinha esse domínio. Então, no meu processo de estudo para montar aquele sermão, eu parei para ler aquele texto e fui tentando encontrar na Bíblia vários versículos que apoiassem
aquele Já texto. é alguma coisa. Já nasceu dali, né? Desde de ser um estudante da Bíblia. É. E aí, a minha pregação foi essa. Eu lembro que eu falei muito, muito, muito rápido. Extremamente rápido. Eu lembro que 20 minutos acabou a mensagem que eu tinha. Aham. E a minha fala realmente foi muito rápida. Eu falava muito rápido, eu falava muito rápido. Até hoje eu tenho que me controlar um pouco, senão eu me empolgo e começo a embolar a língua, Eu sabe? também tenho que controlar nisso. Então eu tive que fazer muito curso de oratória, muito para entender esse nível. Enfim. Depois passa uns cursos pra nós aqui. Pra você. E aí eu lembro que eu acabei a pregação, o pai da minha pastora me elogiou, falou, mano, filho, eu nunca vi tanta Bíblia assim, desse jeito, de uma forma citada assim, porque eu fui citando muito versículo, mas sem aplicar. Era um senhor de idade, ficou lisonjeado, fiquei agradecido. E no dia seguinte, minha pastora me chamou e falou, Richard, a pregação foi uma bênção, você foi uma bênção, só que algumas pessoas chegou em mim e perguntou o que foi que você pregou, porque elas não entenderam, foi muito rápido. Sim. Então, quando você for pregar de novo, prega mais devagar, prega com mais calma. E assim foi. Passou 1, 2, 3 pregações e não diminuiu, eu fui diminuindo lá para a 5ª pregação, eu comecei a melhorar a velocidade, porque aí você vai controlando a respiração, você vai tendo mais argumento para falar, vai tendo mais base bíblica. Você vai tendo mais experiência também, né? Isso, eu sempre amei estudar a Bíblia, desde quando eu comecei. Eu lembro que com 28 convertidos eu tive a minha primeira pregação, com 30 dias que eu aceitei a Cristo, eu entrei no núcleo teológico. Então, com 28 dias eu preguei, com 30 dias eu entrei no núcleo teológico, pastor Neemias Santos, e dali pra frente eu nunca mais parei, nem de estudar, nem de pregar. Então tem uma bagagem boa, tanto Graças a no Deus. Evangelho, tanto na Bíblia também, né? Então, eu costumo dizer, quando eu vou contar meu testemunho de forma bem resumida aqui, mas eu tenho aproximadamente 10 anos de conversão ao Evangelho, 9 anos e 11 meses pregando. Nunca desviei, nunca me afastei. E nunca parou de pregar também. Nunca parei de pregar. E uma pergunta, assim, você pode até dar uma sugestão também pro pessoal de casa que tá nos assistindo, em questão de timidez. Como é que você fez para perder sua timidez? Como é que você fez para conseguir romper essa barreira, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade nisso, né? Eu também, em meu testemunho, eu também conto também que eu tive muita dificuldade também com a timidez. E agora que eu perdi, né? Perfeito. Para ser sincero com você, eu nem tenho uma virada de chave, sabe? Nesse dia eu perdi a timidez. Sim. Eu acho que eu fui perdendo realmente no processo da prática. Eu não consigo explicar, eu acho que realmente foi o próprio Espírito Santo que me impulsionou aquilo, porque como eu disse para você, eu era extremamente tímido para dar a paz do Senhor para alguém. Para um homem, realmente, eu não quis dar a paz do Senhor. Para uma mulher, então, meu Deus do céu, eu travava, eu congelava. Mas naquele dia que eu pedi para pregar, e eu subi ali, tremi muito, gaguejei muito, mas eu entendi que eu conseguia fazer aquilo, sabe? Eu conseguia transmitir a mensagem. E aí, o excesso da prática te aperfeiçoa. Hoje, nos cursos que eu dou, eu entendo o seguinte: o que é timidez? Você não tem medo de falar em público. Você tem necessidade de aprovação. Você quer que o povo que está te escutando te aprove. Com essa preocupação de ser aprovada por quem te ouve, você trava. Aí você tem esse medo. Entendi. Certo? Então, hoje, né, com a bagagem que a gente foi construindo, eu entendo isso. O conselho que eu dou para quem está começando, quem está tímido, é justamente essa. Você está muito preocupado com o que o povo vai achar daquilo que você vai falar. Tem algo que eu falo para os meus alunos nas minhas aulas. Toda vez que você for pregar uma mensagem, um sermão, não se preocupe em fazer o povo reagir. A sua preocupação deve fazer o povo ouvir a Deus. Nós do meio pentecostal, principalmente, temos uma preocupação muito grande em pregar e ver o povo reagindo glória, reagindo à língua estranha. O povo entendendo a palavra, se manifestando. Sim. E eu, por um tempo, no começo, também procurei muito isso, mas hoje eu entendo isso, né? A nossa maior preocupação ao pregar, ao transmitir a mensagem, não é a reação do povo. A preocupação real deve ser essa. Será que eles estão ouvindo a Deus? Porque se você conseguir transmitir Deus na sua fala para aquele que está ouvindo, tenha certeza, a semente pregada ou a semente plantada, ela por si só germinará, frutificará, sabe? Sim. Então, acho que 2 pontos importantes aqui para romper a timidez é essa. Não procure a aprovação de quem te ouve. Sim. Tá? Não procure a aprovação de quem te ouve e não se preocupe com a reação deles. Se preocupe em transmitir o que Deus colocou no seu coração. Se você tem o entendimento de que o que Deus colocou no seu coração pode mudar a vida de alguém, entrega sem preocupação. Sem preocupação de aprovação, sem preocupação de reação, só entrega o que Deus colocou. Tá? E é claro, agora, tecnicamente falando, o que vai te fazer romper a timidez é a prática. O excesso de prática faz você romper isso. É questão de você ter praticando, que você conseguir a perfeição, né? É isso. Como diz Billy Graham, ele fala assim, eu preguei meu sermão 50 vezes pra depois ele ficar bom. Não ficou ótimo, ele ficou bom. Hernandes replicou isso e fala que para um sermão ficar bom, tem que ser pregado pelo menos 100 vezes.
100 vezes. O mesmo sermão. O Então, mesmo sermão. se você me ver copiando a mensagem por aí, fica tranquilo. Eu tô só replicando o que eu aprendi. Só tô tentando aperfeiçoar o sermão. Que é até um Bacana. tabu, né? Justamente isso. Porque Sim. a gente pensa que um pregador ele precisa ter uma mensagem nova todo dia. Isso. Quando na verdade não dá pra ser isso. Se você prega em várias igrejas, Você prega todo dia, você é um pregador você vai itinerante. pregar? É Como isso. você vai ter mensagem não todos tem os como dias? você ter um... E até porque a mensagem que Deus te dá, ela é uma carta. Né? Então a carta, como Paulo fez, por exemplo, ela passava pelas igrejas. Aham. A mesma carta, uma carta única passava pelas igrejas, a não ser a carta que fosse direcionada especificamente para uma igreja específica. Mas caso contrário, as cartas são direcionadas. E essas cartas que são direcionadas às igrejas, ela é a função de administrar aquela mensagem em cada uma das igrejas. Sendo assim, se Deus nos entrega uma mensagem como carta, ela também tem a função de passar por várias igrejas. Sim. A mesma mensagem. É claro que em cada igreja terá sua aplicação diferente. O que Sim, você não muda pode, a aplicação, né? Justamente. O que você não pode ser é robótico. Você não pode entrar naquela igreja entendendo o seguinte: eu preguei de um jeito ali, eu preguei na igreja do Chiquinho e foi X, Y, Z de aplicação. Eu vou pregar na igreja da Maria e vai ser X, Y. Aí você não é guiado pelo Espírito Santo. Você já é rompido, né, no caso. Você já entrou no molde robótico. Sim. E aí você não tem a condução do Espírito. Então, repetir a mensagem não é problema. O problema é você não ser conduzido pelo Espírito Santo. Pelo menos a minha concepção é essa. Sim. É legal essa percepção, porque às vezes você fica, né, nesse intuito também, fala, caramba, eu preguei essa mensagem hoje, vou pregar ela amanhã, mas é igual, aconteceu comigo já também, por exemplo, eu fui chamado pra ministrar, aí tinha um tema de um congresso X, quando eu vi no outro slide, eu falei, mas é o mesmo tema, aí você pode ver, igual você explicou, porque a aplicação foi diferente, parece que, no caso assim, o Espírito Santo, ele tinha um conteúdo para aquela igreja, e tinha um conteúdo no mesmo tema para outra igreja, entendeu? Mas só que o texto era o mesmo. Isso é interessante, Isso né? é incrível, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, você percebe isso. Agora, se você não for conduzido, você vai querer imitar igualzinho, que eu já fiz também. Uma coisa que o pessoal precisa entender, principalmente quem está começando, Richard, é justamente isso. Eles veem a gente pregando bem hoje e eles pensam que é sempre assim, ou sempre foi assim. Na verdade, o começo é péssimo, mano. A minha primeira mensagem gravada foi na igreja que você congregava lá no Planalto. Na igreja do Belém, Planalto. Quem gravou foi o senhor Blanco. Né? Ele tinha a câmerazinha dele lá. A primeira mensagem foi lá, foi a primeira mensagem que eu subi pro YouTube. Nem procura, nem vai lá. Vê as novas, a última. Esquece. Deixa pra lá. Eu lembro que eu preguei sobre Ezequiel. Procura assim. Já apaguei, filho. Denunciei lá o vídeo. Brincadeira. Mas eu lembro que eu preguei sobre Ezequiel 37. E eu lembro mais ou menos como foi a mensagem pregada. Só que foi muito ruim, cara. Assim, teve a reação necessária, falou com muita gente. Eu lembro que todas as mensagens que a gente pregou lá naquela igreja, o pessoal teve um feedback muito positivo. Foi. Mas comparando com o que nós somos hoje, com o que nós pregamos hoje, é muito diferente, sabe? Sim. Eu acho horrível aquela mensagem. É horrível, péssimo. Comparada de hoje. Só que também tem dois pontos, Richard. A necessidade da época. Sim. Então, se Deus nos levantou numa época específica, ele vai nos usar de uma forma específica para alcançar um povo específico, né? Eu acho que muita gente se frustra no evangelho também como pregador ou como cantor, porque eles querem agir de uma forma para alcançar um público que ainda não é o deles. Entende? Aí que tá o mistério. Eu preguei muito tempo na igrejinha que eu congregava, a de Alto Pedroso, que hoje fechou devido à pandemia. E na Alto Pedroso eu preguei, nossa, muitos domingos, muitas quartas-feiras consecutivas. E eu lembro que eu pregava pra igreja que às vezes estava lotada, mas às vezes tinha 5, 6 pessoas. Sim. Sabe? E todo mundo, não por vaidade, mas todo mundo que nos ouvia pregar naquele lugar, falava, a sua mensagem é muito boa, Deus vai te levar muito longe, vai te levar a lugares muito altos, enfim. Esses professores que a gente está acostumado a ouvir. E eu continuei pregando ali, sabe? Por quê? Vai chegar um momento que Deus vai soprar o nosso nome para lugares extraordinários. Sim, o que eu costumo dizer é isso. No caso, aonde a indicação não chega, Deus ele sopra o seu nome. É isso, entendeu? E aí o que acontece? Se eu não respeito esse público que Deus está me dando agora, eu não vou conseguir respeitar o público futuro. O problema de muita gente é que ela quer chegar naquele público grande, esquecendo que Deus está te dando um público pequeno agora. Sim. Sabe? Davi, antes de cantar no palácio, ele sempre cantou nas malhadas, mano. Tá entendendo? Sim. Ele sempre cantou pra ovelhas. Às vezes não tinha ninguém escutando tinha. ele e ele tava... Acho que até um ponto louvando. importante a ser falado, porque não tinha ninguém que ele via ouvindo ele. Sim. Mas quando Saul pergunta, vocês conhecem alguém que toque bem com as próprias mãos? Aí tem um dos seus servos que diz, eu conheço o filho de Jessé. Ou seja, Davi não sabia que aquele servo estava olhando ele, mas tinha alguém olhando. Então vale aqui um adendo, né? Não deixe de exercer com excelência só porque você acha que ninguém está te vendo. O seu exercício com excelência no oculto, no anonimato, vai te levar aos palácios. Só que Deus só pode te colocar nos palácios quando você tiver a prática da excelência no anonimato.
Sim. Sabe? O anonimato, ele sempre vai ser o fundamento principal para o seu ministério grande no palácio. Isso, para mim, acho que é importantíssimo. É. Pensar, né? Sim, é o mais top, né? É. Porque você, igual você tá comentando e fazendo esse adentro de Davi, porque às vezes você pensa que ninguém te escuta, aí você faz de qualquer jeito, mas não é assim. É um erro que eu falo com os amigos meus, né? Aham. Eles costumam dizer que, eu não tô pregando, então não tô estudando bem de pouquinho e tal. Eu falei, mano, o maior erro de vocês é esse. Aham. Porque pode ser que amanhã ou depois o seu pastor te chame para pregar e você vai ter que correr atrás de um sermão. Então, acho que um erro que eu sempre falo para os meus alunos, Richard, Aham. você não deve estudar a Bíblia para pregar. Uma concepção muito errada que foi construída pra gente é que a Bíblia foi feita para o cristão. Tá? Eu tenho um pensamento totalmente contrário. Eu não penso que a Bíblia foi feita para o cristão. A Bíblia foi feita para a humanidade. Por a humanidade não aceitar a Bíblia por completo, Deus separou um povo para anunciar a Bíblia a eles. Entende? Entendi. Então a Bíblia é o manual de vivência da humanidade, cara. Qualquer um que quiser viver bem, é só seguir os princípios bíblicos. Eu tava vendo até, vou citar ele, o primo rico. Sim? No caso, ele mesmo fala Sim. que, por exemplo, a coisa que eu tô fazendo agora, Salomão já Ele fazia já primeiro, falava, já ele em fala. Provérbios já fazia primeiro do que eu, Você entendeu? entende? Então a Bíblia ela tem tudo: manual para família, manual para casamento, manual para riqueza, manual para saúde, manual para enfim, para o corpo físico, para tudo, para a mente. Ela tem um manual para tudo, porque ela foi feita para a humanidade. Mas pelo fato da humanidade por completo não aceitar a Bíblia por completo, Deus separou um povo para si, que são os cristãos, e falou: agora vocês anunciam para aqueles que não entenderam a Bíblia. Então, um dos principais erros é esse. A gente pensa que a Bíblia foi feita para o cristão. E eu penso que não. Segundo erro, nós precisamos entender o seguinte: eu não estudo a Bíblia para pregar. Na verdade, a Bíblia não foi nem feita para estudo. Toda vez que você vai ler a Bíblia, a ordem de Deus é essa: medite. Então você não estuda a Bíblia, você medita sobre ela. Tá? Você estuda livro científico, você estuda artigos, aí você estuda. A Bíblia não, a Bíblia você medita sobre ela. Então você não pega a Bíblia e estuda ela para pregar. Você estuda ela ou medita nela para viver. Sim. Certo? Então você aprendendo a viver a Bíblia, você sempre vai ter um sermão a pregar. Tá entendendo? Porque você vive ela Pronto. e você prega o que você Nunca vive. vai faltar sermão para você. É tanto que na minha turma de teologia, eu falo para meus alunos: você não tá aqui para aprender a pregar, cara. Você tá aqui para aprender a viver a Bíblia. Porque quanto mais perto da Bíblia eu deixar você vivendo, mais próspero você será, mais alegre você será, mais paz você terá, porque mais Deus você tem. Sim, porque aí com a Bíblia você vai aprendendo e não serve só pra pregação. Vai servir pro todo o cotidiano da sua vida. Que é o mais importante, cara. Sabe? É. O mais importante não é você pregar 2 horas ou 1 hora, que seja 40 minutos em cima do altar. O mais importante é você viver isso aí na sua vida. E hoje, graças ao bom Deus, eu tenho vivido coisas com Deus assim extraordinárias, sabe? Tenho vivido experiências fantásticas com Deus. Tenho me aproximado de Deus de uma forma extraordinária que eu nunca vivenciei antes, porque eu fui entendendo isso. Então, quando eu leio um texto hoje, antes de montar qualquer sermão, Richard, quando eu leio um texto, eu falo: Deus, o que esse texto quer falar comigo? Sabe? Tem um púlpito, que agora não vou lembrar onde que é que esse púlpito está, e acho que foi John Wesley que falou sobre ele, me perdoa se não for, mas ele subiu para pregar, e atrás do púlpito estava escrito assim: se Deus não falou com você, não fale conosco. Ou seja, se a mensagem não queimou primeiro em você, não cortou primeiro você não pode pregar para o povo. Sabe? Sim. Então tem pregador que sobe no altar para bater, mas ele não sentiu a palavra. Tem pregador que libera a bênção, mas ele não sentiu a bênção. Então são pessoas que estão estudando para pregar, mas não para viver. Entendi. E aí você encontra como que tá o evangelho hoje. Infelizmente tá muito decadente, né? Pra falar assim uma palavra mais bonita. Tá muito decadente o evangelho hoje em dia. Triste, infelizmente. E aí você, quando se levanta alguém, se posiciona para defender, é religioso, é quadrado. É isso que é uma pergunta que eu tava elaborando aqui pra te fazer. Era sobre isso, né? Como nós defenderia, né? Porque teve até um certo podcast também, né? Que eu fiquei tentando responder, só que ainda não tava nas redes sociais para responder. E ele falou, né? Que a Bíblia era um livro comum. Só que aí hoje já deu uma aula pra todo mundo falando que a Bíblia é pro povo. É isso. Que ela serve pra todo mundo. Pra todo mundo. É tanto que você tem que ler. A Bíblia, ela é o único livro que você consegue ler a qualquer momento na presença do autor dela, que é o Espírito Santo. Tá? Ela foi escrita por várias pessoas, mas o autor dela, quem fundamentou ela, é o Espírito Santo. Tá? Então o Espírito Santo soprava no coração e na mente de cada escritor que registrou ali Jeremias, Isaías, enfim, tantos outros. Então, quando você vai ler a Bíblia, acho que o primeiro passo, se é que tem um passo a passo para ler a Bíblia, mas o primeiro passo é você sentar e convidar o Espírito Santo para sentar com você. Sabe? Você vai começar a estudar, a meditar na palavra, chama o autor dela. Ninguém vai conseguir te explicar a Bíblia melhor do que o autor.
Não tem professor de teologia, não tem pastor que te ensine melhor. Quem vai te ensinar melhor a entender aquilo é o autor. Então, Jô Soares, por exemplo, leu a Bíblia 5 vezes, e quando ele foi entrevistar um pastor, ele falou, como que vocês entendem isso? Se eu li a Bíblia 5 vezes de ponta a ponta, eu nunca vi isso. E aí o pastor entrevistado, que eu não lembro quem foi, disse pra ele, porque a Bíblia ela foi feita para meditar. E você precisa ter o Espírito Santo para entendê-la. O pastor Eduardo Reis é um pastor meio contraditório nas redes aí, mas eu gosto dele. E ele fala o seguinte, a Bíblia ela é um quebra-cabeça, que Deus embaralhou as peças, entregou para o homem e disse, quem tiver Espírito Santo que monte. Então a ideia é o seguinte, a Bíblia ela não é feita em ordem cronológica, por um motivo específico. Deus quer que você medite nela. É isso. A meditação que vale. É isso. O que eu acho interessante também, você falando assim, é que até responde, né? Muitas pessoas, né? Algumas dúvidas, né? Se você fosse dar um conselho, no caso, para as pessoas que estão começando agora a pregar, e eu queria saber, assim, qual livro você indica para a pessoa começar a ler a Bíblia? Falar assim, não, eu nunca li a Bíblia. Comprei uma Bíblia, nunca li, e eu tenho um desejo, como você teve, no coração o desejo da pessoa ler, e ela falou assim, não, qual é o primeiro livro? Onde eu começo? Mateus, qual é o livro que eu começo? Certo. Eu acredito que não tem uma ordem, cada um vai sentir de uma forma diferente. Sim. Mas se for para indicar algo, para aconselhar, eu aconselho o Novo Testamento. Novo Testamento. Pela linguagem e pela biografia de Cristo. Sim. Então, leia os evangelhos primeiro. Lê os evangelhos, conseguiu absorver alguma coisa, vai para Gênesis e começa de novo. Entendi. Acho que eu acho que faria isso se fosse um pensamento que eu tenho hoje, tá? Porque no Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ter as facetas de Jesus. As formas que ele manifesta, que ele age, né? Então, eu começaria no Novo Testamento, li a biografia até João e voltaria para Gênesis para entender a história do que foi narrado. Tá? Entendi. Agora, conselho. Aí depende da área que a gente quer falar, né? Sobre timidez já falamos um pouquinho, mas Sim. eu acho que 2 pontos importantes para quem está assumindo o ministério. Isso. Essencial, acho que quando me pedem conselho, eu sempre pulo isso, porque para mim não tem como falar, é oração. Tá? Não tem como ter uma vida cristã sem oração. Isso que eu ia falar. Então, pra mim, não é conselho. Então, vou começar com oração. Oração, pra mim, já não é nem conselho. Você já tem que orar, cara. Se você não ora, tá mal. Esquece. Acho que até o Elivel Rodrigues falou uma vez, brincando, que o crente que não presta pra orar, não presta pra pregar. Ponto. Ele mesmo fala também que a oração já faz o pecado, né? É isso. Porque se não ora, o pecado... Né? Se a oração te aproxima de Deus, obviamente você afasta o pecado. Então é muito bom isso. Então, oração pra mim não é nem conselho, é obrigação do crente. Meu pastor fala que a oração é o oxigênio da alma. Então, tem crente hoje que está vivendo na UTI, porque não ora. E eu não sei como que ele não ora. Olha como é tão conflitante isso, Richard. A gente já vai para os conselhos, segura aí. Como é tão conflitante isso. Tem crente que não ora e a oração ela é diálogo com Deus. Se você está na terra e não gosta de dialogar com o dono daquilo que você vai fazer o que no céu, cara? Isso é diálogo com Deus. Sim. Se oração é uma conversa com Deus, isso aqui que a gente está fazendo aqui agora. Se você fosse Deus e eu fosse eu, a gente estava conversando isso aqui é oração. O problema é que eu acho que também mistificaram muito a oração. Sabe? Entendi, sim. Esse processo de grandioso, excelso, excelentíssimo. Ok, você quer orar assim, quer orar bonito, faça. Mas entenda que você está falando com alguém que ele é seu pai. Existem 3 níveis de relacionamento com Deus, Richard. Existe o nível de servo, o nível de amigo e o nível de filho. O relacionamento mais profundo que Deus quer ter conosco é como filho. Só que ele não pode nos levar a um relacionamento de filho sem antes entendermos e ter maturidade de servo, de amigo e depois de filho. Entendi. Sabe? Eu só consigo ter um relacionamento de pai para com filho quando eu entendo que mesmo sendo pai, ele ainda é meu senhor. Que mesmo sendo pai e senhor, ele é meu amigo. Quando eu tenho a maturidade para entender esses 3 níveis, eu estou no maior nível de relacionamento com Deus. Então tem gente que consegue chamar ele de pai, mas não consegue tratar ele como pai. E há uma diferença. Aí você entra muito naquela questão, não quero forçar o texto, mas me permite usar como exemplo. Esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe. Sim. Sabe? Então é um povo que proclama Deus como pai, mas não reconhece como pai na sua vivência. Certo. Aí tem um problema muito grande. Porque se você não tem maturidade para ter um relacionamento dele como pai e filho, você está perdido em algum lugar. Porque você não reconhece ele como senhor, porque você chama ele de pai. Mas também não reconhece ele como amigo, porque o seu relacionamento não é íntimo. Então, aonde é que você está? Você tem que achar onde você está perdido. Tá entendendo? Então tem muita gente que está na igreja, está cantando, está pregando, mas no particular, ela não tem relacionamento com Deus. Então, a oração te faz tudo isso. A oração te aproxima de tudo isso. Agora, conselho, meu amigo. Primeira coisa, não ouça conselho construtivo de quem não construiu nada. Vai ter muita gente tentando aconselhar vocês a fazer coisas de uma forma, de um jeito específico, mas essa pessoa não construiu nada. Tá? Então, primeiro conselho é esse. Segundo conselho, busque conselhos. Em pastores,
sérios, em professores sérios, em mestres sérios. Quanto mais conselho você ouvir, mais sábio você vai ficar, sabe? Eu fiz algo no começo do ministério, quando eu comecei a estudar teologia, eu andei muito com o Neemias. Aham. Andei de andar perto mesmo. Hoje eu sou amigo do Neemias, de amizade, de entrar na casa, tomar café e tudo mais. Aham. E foi ele, eu falo pra todo mundo que 97% de quem eu sou hoje, teologicamente falando, é do Neemias. Sim. Sabe? Ele me ensinou a ser homem de Deus, ele me ensinou a ser pai de família, ele me ensinou a ser marido, ele me ensinou a ser pregador. O Neemias me formou como o homem de Deus que eu sou hoje. Aham. Então você caminhar com pessoas que te aproximam de Deus é muito importante. Eu acho que isso vale mais do que conselho de livro que você pode ler, né, sabe? De quanto tempo você passa orando. Então, eu acho que esses dois conselhos seriam melhor. Sim, porque volta no que você iniciou, né? É A prática. É isso, entendeu? E isso me mudou muito, tá? Uhum. Ver o Neemias pregar e ver ele dando aula mudou meu caráter. Porque eu entendi, vendo ele pregar, eu aprendi algumas coisas de como pregar. Posicionamento, postura, entonação de voz, sabe? Sim. Não vou gritar do começo ao fim, também não vou ficar sem voz gritando, não vou gritar só para reagir no povo. Então eu observava ele como isso. E dando aula, nasceu o desejo no meu coração de tanto ver ele dar aula. Sim, porque E aí- agora não... E aí você hoje, também virou professor também. graças ao bom Deus, tamo aí. Também dando aula também. Graças a Deus. Sim, sim, bacana, bacana. Então, o conselho que você tem que dar é esse: escute conselhos. E aquela pessoa que construiu nada, Não dê ouvido para quem não construiu nada. pra quem não construiu nada, não deu ouvido nenhum. E ande com pessoas que te levam de Deus, né? Sim. Acho que esse é o ponto importante. Em questão da depressão, porque nós falamos de timidez, né? Certo. Aí no caso da timidez, as pessoas às vezes também, por conta disso, às vezes ficam meio depressiva, né? Entendeu? Um conselho que você tem pra dar, assim, em questão da depressão, Certo. como reagir, porque falam que crente não tem depressão, mas tem sim. Tem. Porque tem pessoas que não tratam como uma doença, mas eu acredito que isso aí é uma doença. Com certeza, com certeza. Tem dois pontos aqui que eu posso citar, tá? Aham, Um deles é a ação espiritual por trás disso. sim. Eu não acredito que depressão é um demônio. Aham, Não tô falando isso. Eu sei que é uma doença séria. Leva muita gente à morte, infelizmente. Mas eu acredito que por trás da depressão sempre há uma influência maligna. sim. Tá? A depressão em si pode não ser um demônio, mas alguma influência maligna fez com que essa pessoa chegasse à depressão. Porque o que é depressão? É excesso de passado, certo? Sim. Então é uma pessoa que não conseguiu se libertar do passado dela. Ela está presa em vivências, está presa em experiências, está presa em relacionamentos, e isso faz com que ela vai carregando uma bagagem que ela não deve. Assim como a ansiedade é uma pessoa que está vivendo no futuro e não no presente, Sim. sabe? É o excesso de futuro, a ansiedade. Agora, para depressão, meu amigo, tem coisas práticas que qualquer psicólogo vai dizer, né? Aham. Primeira coisa, você não deve se entregar a ambientes escuros e solitários, sabe? Então, esse tipo de ambiente não é para você. Procure andar com pessoas, eu sei que é difícil, eu sei que nesses momentos você não quer andar com ninguém, mas quanto mais gente estiver perto de você, mais rápido você sai desse cenário. Aham. Sabe? Porque eu nunca tive, graças ao bom Deus, não tenho ninguém próximo a mim da família que teve. Aham. Tenho amigos que passaram por situações. E o que a gente sempre fez para ajudá-los era isso. A gente se reunia com ele, mesmo ele não querendo sair, querendo ficar sozinho. A gente dava um jeito de chamar para perto. E vale até um conselho aqui, tá? Se você conhece alguém que tá assim, se você sabe de alguém que tá assim, se aproxime dessa pessoa. Não é frescura, ela não tá inventando isso. Infelizmente, tem pessoas que usam disso para se vitimizar e querer chamar atenção, mas isso é uma doença séria, que deve ser tratada, tá? Então, ande com pessoas alegres, se aproxime de pessoas alegres, pessoas que te aproximam de Deus, de preferência, Sim. tá? E é mais um forçar sair disso, sabe? Sim. Você tem que lutar, né? É abrir a janela, é se levantar, é colocar uma música, assistir algo alegre. Porque parece que quando a pessoa entra na depressão, ela quer ouvir música triste, ela quer se isolar, quer fechar o ambiente, quer assistir filme decadente, sabe? E cada vez que você vai entrando nisso, você compra a Bíblia. Um abismo chama outro abismo. Sim. Sabe? Então você tem que fazer o inverso disso. Se a sua alma quer ficar triste, angustiada, tenta colocar alegria nela. E é forçar mesmo. Eu sei que é difícil. Falar parece que é muito fácil, mas a vivência é isso, tá? Eu tô falando porque a gente passou com alguns amigos isso. Entendi. E amigos se levantaram através disso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Legal. Já puxando esse gancho mesmo aí que você tá falando de amizades, É, amizades cristãs, né? Na verdade. certo. Eu costumo usar como exemplo, né? E eu falo, no caso, as pessoas precisam, né? De ter amigos cristãos, né? Porque quando você cair, né? Igual a Bíblia fala mesmo, né? O bom é andar em dois, porque o outro te levante, Se não né? cai, outro levanta, é isso mesmo.
E é importante, né? Porque hoje eu tenho amigos, tem classificações, tá, Richard? A gente tem conhecidos, tem colegas e tem amigos e amigos íntimos. Sim. Ok? Perdão. Eu tenho amigos íntimos que entram na minha casa pra me ouvir lamentar. Eu acho que eu tenho 5 se chegar muito, tá? Amigos íntimos mesmo. São pessoas que eu consigo me abrir. Eu tenho amigos que são cristãos, são de Deus, eu vou pra churrasco, a gente bate um papo, joga uma bola se for preciso, joga um videogame, troca uma ideia, Sim. mas são amigos, sabe? Não vão ouvir minhas lamúrias, só vão ouvir minhas vitórias. Eu tenho conhecidos. São pessoas que me veem na rede social, pessoas que me seguem, que me acompanham, que bate um papo, que responde a minha caixinha de perguntas, tá entendendo? Curte uma fotinha, mas são colegas. Sim. São colegas. E os conhecidos? Quem são os conhecidos? É aquela pessoa que eu dei oi, rapaz do senhor, sei que é da igreja, mas não conheço a vida, não ando com ela, não conheço nada dela. Só conheço, entende? Então você tem os conhecidos, você tem os colegas, tem os amigos e os amigos íntimos. Sim. E você tem que saber dividir isso, cara. Se você não conseguir fazer essa divisão, você vai colocar pra dentro do seu ciclo de amigos íntimos pessoas que não devem estar lá. E aí quando você coloca alguém no seu... Porque, ó, os amigos íntimos são aqueles que estão prontos para ouvir quando você estiver mal. Lembra de Jesus no Getsemane? Ele vai subir com apenas 3 até o último estágio. Entendi. E só os 3 vai ouvir Jesus chorar e vai ver as lamúrias da alma de Jesus. Por quê? Porque os 3 estão prontos. Os 3 são íntimos de Cristo. Os outros 9 não. Eles não vão ouvir. São discípulos. Estão andando com Jesus, estão aprendendo com ele, mas não vão ouvir. Então se você não souber fazer essa dissensão, essa separação... E eu sei que parece ser rude. Você tá separando seus amigos? Tô, cara. Tô mesmo. Tô mesmo. Porque se eu não fizer eu sei que você falar, isso... não tô mesmo. Eu tô mesmo. Porque se eu não fizer isso, Richard, eu posso contar pra alguém um momento difícil da minha vida e essa pessoa não tá pronta pra ouvir. Então, das duas, uma. Ou eu posso enfraquecer a fé dela, Sim. ou essa pessoa pode ouvir a minha lamúria e divulgar por aí. Sim. E E ainda é meio que difamar ainda você. Com certeza. Porque, e às vezes não é porque ela é uma má índole, sabe? É porque ela não tá no meu rol de amigos íntimos. Sim. Ela não deve estar ali. Então, se você não souber fazer essa separação... E também tem que tomar cuidado, não querendo te cortar. Não, sim. No caso da maturidade suficiente, né, também, né? Com certeza, tem muito com também. certeza. Sim. Isso é importantíssimo. Eu não tenho uma categoria pra falar como você vai ser meu amigo íntimo. Eu não consigo fazer isso. Você vai andar comigo, mano. E andando comigo eu vou falar, não serve pra andar. Teve um momento que os meus amigos íntimos começaram a andar com algumas pessoas que eu não queria andar. E você E eu me afastei dos meus íntimos. Me afastei deles. E eles me falaram, mano, você tá bem? Você tá se afastando? Eu falei, não, minha amiga, é porque com esse tipo de pessoa eu não ando. E eu sou muito disso. Eu tenho um filtro muito sincero. Se eu olhar pra você e eu ver que andar com você vai fazer mal pro meu ministério e pra minha vida, eu não vou andar, cara. Sabe? Vou te cumprimentar, vou te tratar bem, não vou te defamar, mas eu não vou andar com você. Sim. Sabe? E por agir assim, tem muita gente que me acha mala, metido, arrogante, e eu não tô nem aí. Continue achando, tá tudo bem. Eu sei quem eu sou e quem anda comigo sabe quem eu sou. Tá? Eu já tenho uma cara meia fechada. Igual é de Richard. Eu lembro que a minha esposa, ela fala que quando ela me conheceu, a minha esposa casou comigo, mas quando me conheceu, fala isso. Quando eu olhei pra você, eu falei, menino, mala, mete a mala. E eu sempre fui assim, meu jeito padrão de ser. Então, acho que a amizade é isso, tá? Você ter essas separações e ter amigos é importante. Muito importante. Então, no caso, é igual você falou mesmo. Porque o que vai te afastar de Deus, o que vai te afastar do seu ministério, o que vai manchar o seu ministério, é bom se afastar mesmo. E eu tive amigos que, não íntimos, né? E outra coisa que vai ressaltar, tá? Sim. Tem amigos íntimos que, com o passar do tempo, podem se tornar para amigos. E amigos que podem se tornar íntimos. Sim. Porque você vai criando níveis de relacionamento, você vai criando ciclos sociais, e é muito importante saber encerrar um ciclo, cara. Sim. Sabe? E às vezes também no caso, até é igual você falou, no caso a pessoa tá mais longe, mas depois você traz ela pra mais próximo. É isso. Os íntimos mesmo ficaram tranquilos. A gente se afastou por esse tempo, eu falei, mano... aí ele falava pra mim, não faz sentido você estar falando isso, mano. O moleque é de boa, a menina é de boa, tal. Eu falei, não, tudo bem, anda vocês. Passou uns 3, 4, 5 meses, eu me reuni com os meus íntimos de novo, a gente voltou a andar junto, normalmente, como se nada tivesse acontecido. E eu falei, oi, como que eles estão? Tá lá, eles não é a nossa pegada, não anda com a gente, é outra vibe. E eu falei, era isso que eu tava falando. Então vocês perderam 3 meses, 6 meses andando com uma pessoa que não identificou em nada, cara. Sabe? E eu não perco. Eu acho meu tempo muito precioso. Eu não perco meu tempo em qualquer coisa, mano. Sabe? Eu não vou perder meu tempo investindo em quem não quer. Tanto que pra me ajudar pessoas hoje, a primeira coisa que eu falo é isso. Eu não vou atrás de você. Se você precisar de ajuda, me chama. Se você olhar pra mim e falar, eu quero ajuda, aí eu te ajudo. Caso contrário, eu não vou te procurar, mano. Desculpa, eu sou assim. Eu não sou o tipo de pessoa que pega na sua mão e fala, não, vou te ajudar a andar.
eu sou o tipo de pessoa seguinte. Mas você é mó de Richard também. Meu Deus do céu. Eu sou o tipo de Você pessoa... vai falando, eu vou me vendo. É porque assim, no caso, eu sou aquela passagem. Tem uma passagem que fala, é melhor você estar no velório com um amigo Certo, do que você estar numa festa, não é certo, isso? certo. Se me corrija se eu Porque estiver errado, não, hein, é questão de professor? aprendizado, né? O ambiente te faz pensar. Sim, aí nisso eu entendo que eu prefiro estar no velório do que estar numa festa. Um amigo me chamou, não me chamou pra festa. Meu, É isso. se ele precisar de mim, ele pode ter certeza que ele vai contar comigo e eu vou estar lá. É isso. Entendeu? Zero. Eu sou zero preocupação com isso, sabe? Aham, Tanto que teve uma 50 de casamentos na EFATA, onde eu congrego hoje. aham. Sei lá, teve uns 4 de uma vez. E dos 4 eu fui convidado pra um. Sim, Só pra um. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Nossa, mas não te convidaram. Tá tudo bem. tá tudo bem, Sem tranquilo. problemas. Assim como também quando eu fui casar, a minha noiva teve uma preocupação imensa em como organizar a lista. Porque a gente fez um casamento pra 100 pessoas só, né? Certo. E aí, pra quem é pregador, 100 pessoas é só de um lugar. É isso mesmo. Só uma igreja. Só a família dela dava 198 pessoas. Só a família dela. Fora a minha família e grande. amigos. Aham. Então, eu falei, olha, eu corto pessoa muito fácil. Eu não tenho problema nenhum. Eu falei, você não vai. Ah, mas é seu amigo. Não tem problema. É Vai porque continuar aí sendo amigo. entra naquele negócio do íntimo. Do íntimo. E na verdade, quem é seu amigo, por exemplo, se ele se afasta Não um tem pouco. problema. Porque, por exemplo, um caso igual hoje, quando eu te vi, falei, meu, parece que é a mesma coisa. É isso mesmo. É, quando você é amigo realmente mesmo assim, da pessoa, mesmo se você ficar muito tempo sem ver ela, eu acredito assim, né? Você fica muito tempo sem ver ela, você tá muito se afastado dela, só acompanha ela nas redes e tal. Mas quando você tá com a pessoa, a conversa flui normal. É como se fosse estar junto a vida inteira e vida que segue. E é isso, a saber amizade. essa distinção é muito importante, tá? Sim. E aí, como eu tava falando, você pode trocar no decorrer da sua caminhada, Aham. os amigos íntimos podem virar amigos e os amigos podem virar íntimos. Sim, Sabe? Porque você vai trocando ciclos. Aí quando você aprende a encerrar ciclos, você começa a viver o novo de Deus. sim. Guardem uma coisa, você nunca vai viver o novo de Deus sem encerrar o ciclo antigo. Só é possível viver o novo quando você abre mão do antigo, do velho. Se você não conseguir abrir mão do velho, você nunca vai conseguir viver o novo. Sabe? Sei. Então tem pessoas que estão presas, eu acho que até entram por uma depressão novamente aqui. Aham. São pessoas que estão presas em relacionamentos passados, em experiências passadas. E experiências são experiências boas e experiências más. Eu preciso entender que a experiência boa que eu vivi ontem não vai servir para mim para amanhã. Entendi. Quer ver um exemplo claro disso? Aham. Deus chama Abraão e fala o seguinte: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho a quem tu amas, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma montanha que eu vou te mostrar, e sacrifica para mim. Certo? Ele leva de madrugada, corta a lenha, chama o filho e eles vão andando. Chama 2 servos, jumentinho, vão andando. Vocês conhecem o texto. Chega na montanha, ele deixa os jumentos com os servos e sobe a montanha, falando com o filho o seguinte. O filho pergunta, né, pai, aqui tá o cutelo, aqui tá o fogo, aqui tá a lenha, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Chegando lá em cima, Abraão deita o seu filho no altar para matá-lo. Quando ele levanta o cutelo, que ele vai imolar o menino, Deus grita: Abraão, Abraão, não mate o menino. Deus falou com Abraão há 3 dias atrás. Abraão está andando durante 3 dias, uma caminhada até chegar na montanha que vai se chamar Moriá. Tá? A terra de Moriá, a montanha vai se chamar ainda. Então ele vai andando durante 3 dias e a palavra que Abraão ouviu 3 dias atrás, Richard, é essa: sobe e mata o seu filho. Ok? Quando ele chega no cume da montanha, que ele vai sacrificar o menino, Deus fala: não mata, eu já vi o seu coração. Se Abraão para de ouvir Deus, ele vai matar o menino achando que Deus quer matar ele. Sim. Você percebe? Percebi. Que a palavra que Deus liberou 3 dias atrás não é a mesma que ele está liberando agora. Sim. Se eu não for sensível para ouvir Deus todos os dias, eu nunca vou conseguir viver o novo dele. Tem pessoas que estão presas a uma palavra que foi liberada 10, 20, 30 anos atrás, e Deus está falando: eu já estou mudando a sua rota faz tempo, cara. Eu já mudei a direção faz tempo, já te aproximei de pessoas, te afastei de pessoas e você não percebeu ainda. Porque você está carregando com você uma palavra que Deus já está mudando. Eu não estou falando que Deus muda naquilo que ele promete. Sim. Estou falando que a direção que ele te dá e a ordem que ele te dá pode mudar no caminho. Sabe? Sim. Então, se Abraão guarda somente a palavra que ele ouviu na casa, ele mata o menino achando que Deus quer matar ele. Quando na verdade Deus não queria matá-lo. Bom que também você tirou até uma dúvida minha. Porque, por exemplo, tinha às vezes que eu estudava o dia inteiro, assim, meditava o dia inteiro na palavra que ia pregar, e quando chegava em cima do púlpito, Deus me dava uma mensagem. Boa. Serve também, serve também. Acredita? E é interessante isso porque, e aqui vale um conselho para quem é pregador, principalmente os itinerantes famosinhos, que só quer chegar na hora de pregar, que eu tenho um ódio desse povo, que Deus fulmine você, varão, em nome de Jesus. Ou conserte. Conserte, é melhor, né? Você é mais melhor. crente que eu, varão. conserta. O que acontece? Esse povo chega só para pregar. Eles não ouviram louvores, não ouviram testemunho, não ouviram direção de culto. Chega lá com uma mensagem robótica, Sim. sabendo que a aplicação X vai dar reação, a aplicação Y vai fazer o povo chorar. Então eles pregam uma mensagem que foi repetida somente de forma robótica. Quando você chega no começo do culto e ouve os louvores, e eu sei que tem igreja que é difícil fazer isso, porque tem igreja que não querendo ser
catastrofista aqui, mas tem igreja que é chato, cara. Você vai e tem louvor que é muito chato. Tem grupo que não dá, você vai sofrer ali. Mas quando você chega ali, você tá sensível no espírito, os louvores te direcionam, um testemunho te direciona, uma palavra de uma irmã que falou a paz do Senhor de uma forma diferente te direciona e você sente a diferença de Deus, sabe? É o que eu costumo dizer também, no caso. Eu não gosto de chegar muito atrasado, Não porque eu pode. falo isso, eu gosto de pegar o culto porque eu gosto de sentir o ambiente. É lógico. Eu tá falo que o certíssimo. ambiente ele transforma, né? Com certeza. Às vezes Deus fala assim, vai pregar e você não tem mensagem nenhuma. E já aconteceu comigo, eu não vou mentir falar, não, toda vez que eu vou pregar eu tinha mensagem. Não. Teve uma vez que eu fui pregar, eu falei, pai, o senhor não me deu nenhuma mensagem até agora, o que eu prego? E eu chegar no culto, o ambiente do culto fazer a pregação. E eu pegar o ambiente do culto, as palavras que foram Várias vezes. e dar certo. Deus, ele age. Então é importante ter isso. Só que também você consegue só fazer isso quando você tem um relacionamento com Deus em casa. Entendi. Você ir pro púlpito sem mensagem, sabe? Aham. Porque você está estudando em casa, a Bíblia é para viver ela, então você tem uma bagagem de Bíblia, você tem uma bagagem de história, você tem uma bagagem de estudo. Porque é bom deixar isso claro. Quem tá começando agora vai falar, então eu vou sem ter mensagem. Vai passar vergonha, mano. Cuidado. Fica ligeiro. Mas é válido, tá? É 10 anos de experiência, tá? Calma. Vai com calma. Não é muito, mas calma. Vai dar muito, mas vai com calma. Isso é importante também, porque hoje eu tenho 27 anos de idade, eu já montei 3 núcleos teológicos, né? E eu tenho hoje pastores que pedem conselho pra mim. E eu mostro pra minha esposa, falei, amor, esse cara aqui é um pastor, esse cara aqui é um evangelista, esse cara aqui é um presbítero. E eles desabafam comigo pedindo conselhos. E eu ficava surpreso no começo e com muito medo, tá? Eu falo isso aqui com muito temor de verdade. Por quê? Porque eu sei que eu sou muito novo para ouvir esse tipo de pessoas e aconselhá-los. Só que eu também reconheço o seguinte, se eles estão encontrando em mim um refúgio para pedir conselho, é porque Deus colocou algo em mim que pode sanar a alma deles. Sim. Sabe? Então não importa a idade que você tem, só que você precisa se preparar para isso. Eu gastei muitos finais de semana da minha vida, muitos finais, lendo livro, cara. Muitos finais. Eu fui fazer um cálculo alguns meses atrás, quanto eu tinha gasto em livros. E tava dando mais de 20 mil reais, mano. Então, em 10 anos, você gastou 20 mil reais só em livros, fora cursos, fora formação, fora tempo gasto, sabe? Então, hoje a gente consegue chegar... Se eu chegar um pastor e falar, a gente prega na minha igreja hoje, eu consigo pregar alguma coisa. Mas vale um ponto também, eu não aceito pregação, eu não aceito agenda no dia, cara. A não ser que seja amigo, que nem você. Tô no sofá, aí eu vou. Agora, aceitar agenda no dia, nem liga, nem me chama. Porque são 2 pontos, tá? Primeiro, você não pensou em mim pra sua agenda, era outra pessoa, e você acabou não conseguindo falar com ela, ou ela furou e você me chamou. É isso que tem me deixado, não querendo te cortar, muito chateado nisso também. Porque, por exemplo, a pessoa chamou outra pessoa, a pessoa não vê, a pessoa quer te ligar em cima da hora pra você ir. E isso aconteceu muito já. Aí, tipo, fica como se fosse um quebra-galho de... Um reserva, um step, sabe? Então, o primeiro ponto eu não vou... Um dos motivos é esse. Segundo ponto, eu não gosto de pregar, e no dia que eu for pregar, eu não tirar pelo menos umas 2, 3 horas pra falar com Deus. Entende? Eu posso ter mensagem pronta, mas se eu não tiver um tempo pra falar com Deus, pai, eu tô com essa mensagem no coração, mas eu não posso ir sem o Senhor, eu convido mesmo Deus, eu converso com Deus dessa forma mesmo, sabe? Pra poder entender nele também. Nunca assuma uma tribuna, Richard, com um pensamento do seguinte, eu sei o que falar. Você não é o noivo da igreja, cara. A igreja tem um noivo, a igreja tem um pastor, e eu não tô falando pastor terreno, tá? Tô falando pastor, eu sou um pastor mesmo. Então, Cristo é quem conhece a noiva. Cristo é quem sabe o que a noiva precisa. Cristo é quem sabe o que ela necessita. Eu não posso chegar lá achando que eu sei tudo, mano. Só porque eu prego há 10 anos, só porque eu sou professor de teologia, só porque eu sou formado. Entende? Entendi. Eu tenho que entender o seguinte, aquela igreja precisa ouvir algo de Deus. E se eu não for com uma bagagem de Deus para aquela igreja, vai dar ruim, mano. Tem pessoas que vão entrar para te ouvir, para me ouvir, para ouvir vocês, e vocês têm que entender esse ponto aqui. Tem pessoas que estão entrando ali que naquele dia ela quer se suicidar. Então não é pra você chegar lá e ficar pregando o seu hebraico, o seu aramaico, o seu grego. É muito bom, estudem sobre isso. Mas não é isso que vai mudar a vida de alguém. O que vai mudar a vida de alguém naquele altar, naquele momento, naquele culto, é a direção de Deus pra vida dela. Eu lembro que eu fui pregar no Ministério do São Miguel uma vez, e num determinado momento da mensagem, Deus me tomou com autoridade pra repreender uma vontade de suicídio de um jovem. E eu não sabia quem era o jovem, tá? Era uma galeria, enfim. E Deus me tomou a autoridade para arrepender. Esse jovem queria se matar e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ele não se manifestou na hora. Eu entreguei o microfone, eu saí do altar, que eu fui vender meus materiais lá fora. Quando eu cheguei lá fora, o pastor gritou, Richard, volta aqui. E quando eu voltei, o jovem desceu da galeria e foi lá e falou, pastor, eu vim pro culto sem querer vir, e o meu pensamento em casa era esse, eu queria me matar. Então, se você não for tomado pelo Espírito para salvar vidas, você vai ser apenas um artista, cara.
Tá entendendo? Entendi. E infelizmente os altares hoje tem muito artista. Aí no caso tem diferença. Muita diferença, muita diferença. Muita diferença. Se você não carrega a unção de Deus, a unção do Espírito na sua alma, você não vai mudar vidas. Você pode emocionar elas, porque emocionar é técnica, tá? Eu te ensino técnica pra você emocionar. Você consegue fazer qualquer pessoa chorar. Qualquer pessoa chorar, qualquer pessoa rodar, você consegue, é técnica, cara. É claro, tem o movimento do Espírito, tem a ação do Espírito, tem. Mas todo mundo que domina a técnica consegue fazer a pessoa chorar e a pessoa rodopiar. Sim. Sabe? Porque eu consigo mexer com a sua alma. E se eu mexer com a sua alma, eu consigo te alegrar ou te entristecer. Entendi. Mas a gente não prega só pra alma, a gente prega pro Espírito. Porque é o Espírito que tem que testificar com o Espírito Santo que está sendo pregado. Entendi. Entende? Então, nunca soma uma tribuna sem ter o discernimento de eu estou indo com Jesus. Porque se um dia que você pisar no altar sem Jesus, mano, vai dar ruim. Vai dar ruim. Às vezes você pode passar até vergonha, né? Com certeza. Eu já vi vários. Você falou isso aí. Vários. Eu já vi. Nem vou entrar no mérito, mas o Neemias conta uma história no seu núcleo de teologia. Ele fala o seguinte: tem um. Eu não sei se ele é famoso ou não, então, enfim. Tem um pregador, que ele foi ver um outro pregador famoso pregar. E esse pregador famoso, quando ele chegou a pregar, Deus tomou ele no espírito e falou: Deus hoje mandou eu não pregar. Hoje eu não prego. O pregador famoso falou isso. E ele soltou o microfone no altar, colocou e sentou. Quando ele sentou, a igreja foi tomada pelo Espírito Santo. Sabe? E Deus agiu de uma forma magnífica, curou pessoas se renderam a Cristo sem pregação nenhuma. Esse jovem que estava ouvindo foi responder uma agenda algumas semanas depois, e quando ele chegou lá, ele quis fazer igual, mas não movido pelo Espírito. Ele chegou no altar, chegou a oportunidade de pregar, ele pegou o microfone e falou: hoje Deus falou que eu não vou pregar, eu não quero pregar. Colocou o microfone no altar e sentou. Aí o pastor da igreja olhou para ele, olhou para a igreja, aí o pastor levantou, pegou o microfone e falou: já que ele não quer pregar, eu prego. Porque ele quis imitar. Entende? Entendi. Quando você não vai conduzido pelo Espírito, não faça. Não faça. Seja guiado pelo Espírito. Isso te fará dar resultado. Sim. É por causa do negócio que você falou também já agora, né? No caso existe muito réplica, né? Muita imitação, né? E eu acho que isso é um problema da nossa geração, sabe? Falta de autenticidade. É isso que eu ia falar. A nossa geração falta autenticidade nela. Essa palavra tem queimado no meu coração desde o meio desse ano agora, 2023, e eu acho que eu vou trabalhar muito sobre isso ano que vem. Autêntico, ser autêntico, sabe? Eu vou me basear, pelo menos o que Deus tem queimado no meu coração, é aquela figueira que está no meio do caminho, na estrada, e Cristo vê ela de longe, cheia de árvores frondosas, né? De folhas, e ele diz: se tem folha, tem fruto. Só que o texto diz: não era tempo de figo. Quando Cristo se aproxima dela, só tem folhas, e ele dá uma ordem: seque, para que ninguém nunca mais coma de ti. Aquela árvore, ela está transfigurando algo que ela não tem. Porque o figo, quando a folha nasce, é um sinal de que o fruto está nascendo. Entendi. A folha é o desabrochar do fruto. Então, quando se olha uma figueira de longe, ela tem folhas, flores, ela está dizendo o seguinte: eu tenho fruto, pode se aproximar. Essa árvore em questão, quem vê ela de longe fala: ali tem fruto. Mas quem se aproxima é só folhas. Por quê? Porque não era tempo de fruto. O problema da nossa geração é que ela quer demonstrar um fruto que não foi gerado ainda. Porque lhe falta autenticidade. Acho que as redes sociais têm ajudado muito, mas também têm matado muita gente. Porque se espelha em pessoas famosas, se espelha no sucesso de pessoas. Não podemos esquecer que o Instagram, ele só mostra o sucesso das pessoas, cara. Ele não mostra a labuta, não mostra os bastidores, não mostra o perrengue. Não mostra a luta. Porque a gente não quer mostrar isso. No Instagram eu vou te mostrar a minha pregação que deu certo, eu vou te mostrar o evento top que eu tava. Eu não vou te mostrar eu pregando para 3 moradores de rua. Por quê? Porque a não ser que eu queira ibope com isso. É sim. Entende? Então, eu Porque estão usando muito isso agora também. Também, né? Então, eu preciso entender esse ponto com Deus. Eu preciso ser sensível a Deus com isso. Então, vale ressaltar esses pontos. Eu acho que para quem está começando, até para quem já está no ministério, infelizmente tem muita gente no ministério que está se perdendo também. Sabe? 1000 anos já caminhando com Deus e tá se perdendo por Jesus. Sei lá o que está acontecendo nesse mundo. Sim, no caso, tá trocando a sensibilidade do Espírito Santo por qualquer mecânica, coisa. Por técnicas, sabe? Qualquer técnicas mesmo. É isso. Tem acontecido, meu amigo, infelizmente. Nos dias de hoje, eu costumo dizer que, no caso, nós somos uma geração de um clique, né? Também. Na verdade, as pessoas, ela quer as coisas muito fácil, né? Elas estão procurando facilidade em tudo, Richard. Acho que a gente está entrando num mundo de... Eu queria ver se o YouTube o pessoal estava comentando alguma coisa aqui. Eu acredito que a gente está vivendo num mundo, meu amigo, onde a tecnologia tem avançado tanto, e isso ajuda por um lado, mas atrapalha por outro. A gente não está mais respeitando o processo, cara. Sabe? A gente quer chegar no cerne do propósito, no propósito manifesto, sem respeitar o processo. Sendo que o que vai te amadurecer, o que vai te levar lá, é o processo. Sim. Entende? Então, se o processo não te amadurecer, não te moldar, não te transformar,
você não vai conseguir chegar no propósito. E aí, pela tecnologia tá tão rápida, uma geração fast food, uma geração de miojo, por lá e tá pronto, eles estão com muita pressa para ver acontecer. E eu sei disso porque no começo do ministério eu também fui assim. Eu também fui assim. Eu abri mão de relacionamento, abri mão de trabalho para viver de uma obra, sabe? Deus tá me chamando pra obra, Deus tá me chamando pra obra e fui. E não era o momento, cara. Não era o momento, sabe? Não passei perrengue porque a Bíblia não deixa, sabe? Davi disse que nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Então Deus não deixou acontecer, Deus teve misericórdia da minha alma. Mas quando eu entendi que não era o momento, eu falei, eu preciso voltar e entender em Deus o que é isso. Hoje eu tenho sentido Deus me chamando muito para não para viver da obra em si, mas para não trabalhar para ninguém. Sim. Sabe? Eu acredito muito que Deus está me moldando e me levando a um nível, a um lugar aonde eu não trabalharei para os outros, mas Deus me dará condições para que eu tenha liberdade para fazer a obra dele sem prejudicar ninguém. Entendi. Sabe? Então hoje eu falo para minha noiva que eu tenho alergia a CLT. No caso, a pessoa, na verdade, tem que ter maturidade, né? É igual você falou, tem que ter maturidade pra fazer isso. Não é simplesmente você pegar, sair do seu serviço e... Que o que muito está acontecendo hoje em dia, né? Sim. O que muitos têm feito hoje em dia, infelizmente. Tem que ter discernimento também de Deus, né? Com certeza. Tem que ouvir a voz do Espírito Santo corretamente também, porque às vezes você abandona tudo que é pra abandonar. E você tem que entender o seguinte, quando você faz isso, não é só você que sofre. Quem está à sua volta também. Sim. No meu caso, eu tinha minha mãe e minha irmã. Minha mãe tinha se separado do meu pai, por N motivos, se separaram. E aí ela... Quando eu fui fazer essa transição para viver do ministério, ou para o ministério, eu acabei prejudicando elas também. Porque como que vai sustentar a casa sem trabalhar? Minha mãe não trabalhava. Minha irmã era muito nova. Minha mãe passou muito mal nesse processo de separação, porque meu pai traiu ela, enfim. Coisas que aconteceu. E com esse processo de traição, ela teve muito problema de saúde. Entendi. Então ela não trabalhava fora, sabe? Minha irmã muito nova ainda, tinha, sei lá, 12 anos, 10 anos de idade quando isso aconteceu. Tinha 12, porque ela fez 19 agora, faz 7 anos que saiu isso mesmo. Tinha 12 anos de idade, então ela também não trabalhava, muito nova com tudo isso. E eu que assumi a responsabilidade. E como que foi pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar internet, pagar comida em casa, sem trabalhar? Aí tem que... Entende? Se Deus não mandasse os seus corvos para nos socorrer, como fez com Elias, a gente teria passado necessidade, meu amigo. É que Deus sempre mandava alguém e falava, Richard, eu estava orando, e Deus mandou te dar a cesta básica. Richard, eu estava orando, e Deus mandou fazer uma transferência para você. Na época eu tinha em Pix, fazer uma transferência para você. Richard, eu estava em casa, várias vezes aconteceu, o pastor chegar em casa, eu falei, eu estava em casa, Deus orando, me incomodou, eu trouxe esse valor para você. E aquele valor pagava aluguel, pagava água, pagava luz, sabe? Sim. Mas foi assim, não conta gota, porque Deus teve misericórdia, mas não foi porque eu respeitei o tempo de Deus. Entendi. É bom que você tem uma experiência, né? No caso, você adquiriu uma bagagem e você pode estar passando pro próximo. E aí tem aquele ditado comum, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Então hoje eu não costumo mais fazer o que eu fiz justamente por entender esse processo. Eu sei o que eu passei, eu sei como foi. Então não vale a pena repetir o erro. Entende? Sim. E aí a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. E também é bom que também você vai orientando o próximo, né? Porque eu tô falando agora, no caso, eu também já fiz esse podcast por conta disso. Pra as pessoas que chegarem no nosso canal, chegarem e saber que as pessoas que vão vir aqui também, ela vai ter alguma coisa pra transmitir, vai ter uma coisa pra falar, pra ensinar, entendeu? Porque é bom, porque quando você olha pra Salmo mesmo, ele fala, entra uma geração e sai uma geração. É isso. Então a nossa geração, infelizmente, nós estamos chegando nos 30, né? Então estão vindo os meninos novos agora, os meninos de 20, 18, 19 anos, que têm vindo pregado. Tem até agora os pregadores mirins, né? Quando eu comecei na minha época não tinha esse negócio de pregador mirim. Agora tem até os pregadores mirins. Então é bom pra pessoa ver, tipo, tem que ter sim uma experiência com Deus e uma bagagem pra saber discernir a voz de Deus corretamente. Não é somente agir pela emoção, né? E isso é bom você ressaltar porque ter a maturidade, eu acho que é o ponto importante, Richard, porque eu preciso entender o seguinte, não foi Deus que me abandonou, fui eu que errei o tempo. Entende? Tem pessoas que culpam a Deus pelo erro que ela cometeu, cara. Não faz sentido. Deus não mandou eu ir. Eu fui porque eu achava que era o tempo de Deus. Então não foi que Deus me abandonou. Consegue entender isso aqui? Fui eu que errei o tempo. Se fui eu que errei o tempo, eu tenho que entender o seguinte, eu não posso olhar para o que está dando errado agora. Eu tenho que olhar para o cuidado que Deus está dando, que é o que eu estou te falando agora. Sempre chegava a provisão lá em casa, mesmo que se eu fosse no conta-gota, mas chegava. Nunca faltou. Então eu não posso olhar para o que está dando errado. Poxa, Deus me abandonou, não tenho trabalho, abri mão do trabalho, do relacionamento para viver da obra, não está acontecendo. Mas calma aí, Deus mandou você fazer isso agora?
Você tá Então, no tempo correto. Você tá no time de Deus? Sim. O que tá acontecendo com a sua vida? Então, tem muita gente culpando a Deus por coisas que quem tá cometendo os erros são elas mesmas. Sim. Porque Eclesiastes 13 mesmo vai falar, né? Tem um tempo para todas as coisas. É, tem o tempo todas as coisas, tem E determinado. tá determinado, então você tem que respeitar. É, você falando isso, eu lembrei também de Jeremias 18, né? Quando você desce a do olheiro, ele tá fazendo a obra sobre as rodas, e ele fala que o vaso se estragou na mão dele, né? Porque muitas pessoas pregam e falam que o olheiro quebrou o vaso. Sim. Mas não foi isso, né? Ele se estragou na mão do olheiro e as pessoas até confundem esse texto, né? É, porque oleiro nenhum faz vaso para quebrar. Pra começar aí, né? Começa por aqui. Nenhum oleiro começa a fabricar o vaso para quebrar ele. Sim. Então o vaso que vai se quebrar é justamente... chegou um negócio pra nós, gente. Chegou um negocinho pra nós aqui, tá tudo ok, tá tudo pago lá já, tudo certinho. Então, nenhum oleiro faz o vaso para se quebrar. Certo? Imagina ele modelando um cara, não, vou modelar, mas eu vou quebrar você daqui a pouco. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, quem se desmancha na mão dele é o vaso. O importante é, eu posso me desmanchar, eu só não posso sair da mão dele. Entende isso? Sim, entendi. Se eu continuar na mão dele, tá tudo bem. Porque ele vai se fazer de Porque novo. ele vai me fazer de novo. E a expressão que ele usa é forte. Ele fala, não posso eu fazer desse vaso, ou de Israel, como o oleiro faz desse vaso. Como que ele fez? Fez ao seu bel prazer. Fez do seu jeito. Então a intenção de Deus é modelar a gente do jeito que ele quer. Isso é fenomenal. Isso é fenomenal. E quando você entende a forma que Deus quer, É muito mais fácil, né? aí fica maravilhoso. Fica leve. Aí fica maravilhoso. Fica leve. Uma pergunta que eu quero fazer pra você. Você tem alguma passagem preferida ou específica que você gosta de pregar ou que você gosta de conhecer mesmo? Certo. Você tem? Não, eu não tenho nenhuma preferida. Da Bíblia não tem nenhuma Eu tenho preferida? uma que eu carrego muito comigo, que é não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim. Sabe? Eu aprendi essa mensagem muito cedo e eu comparei ela com João Batista, porque João Batista diz o seguinte, que eu diminua e que ele cresça. Paulo é mais pesado. Paulo diz, eu não vivo, quem vive é ele. Sabe? Tremendo. Então eu não quero mais eu não quero diminuir para Cristo crescer. Eu quero desaparecer. Eu quero que quando olhem para mim, quando escutem... É tanto que uma das minhas orações, quando eu começo a pregar, justamente a Deus, se for preciso que se esqueçam da minha pessoa, mas não se esqueçam da sua palavra. Porque a intenção realmente é transmitir Cristo. Então, se for para escolher uma, não tenho preferência, mas se for para escolher uma, seria essa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim. Essa aí é a passagem então que você carrega para a vida. Na minha alma. É essa. Então, preferida mesmo, não tem? Não tem. Ou um texto que você goste mais? Não tem? Não. Você gosta da Bíblia inteira? Eu ia falar, eu amo por completo. E meu negócio sabe, minha esposa costuma ainda. Mas eu amo por completo. Não tem como. Eu amo a Bíblia de verdade. No caso, tipo, uma passagem que você tem mais experiência. Olha, uma que marcou minha vida, acho que eu botei, é o texto de Sansão. Sansão. Sabe? Quando eu montei a mensagem de Sansão, eu demorei 4 meses e meio. Chegou um negocinho pra nós aqui. Aleluia. Eita, glória. Pera aí, gente. Peraí. Vai abrir aqui? Aqui assim, ó. Aê. Valeu, obrigado. Vou aqui pra não pegar na Nosso produtor aí. Tamo aí. Já vou fazer já equipe forte. Já vou fazer já uma propaganda, né? Você ainda que tá procurando o seu canal aí, você tem o seu canal de podcast, você que tem o seu canal aí de youtuber e tem um desejo no coração de fazer um podcast, vem pra 22 Estúdios. Aqui nós vamos te receber de braços abertos. É um cara profissional e que nos abençoou com esse espaço. Nossa, a parceria vai durar muito. É isso. Vai, claro que vai. Calma aí, pessoal. Ele vai te explicando aí sobre a passagem de Sansão, que ele ficou o dia inteiro. E eu vou abrindo essa caixa aqui abençoada. Misericórdia, varão. Mas é que a gente come mesmo, varão. Nós não bebemos, nós comemos, entendeu? Tá bom, nós comemos. Daqui a pouco Amor, eu vem não alguém. sabia que tinha isso. Eu não sabia. Já vai desculpando Tô de aí. dieta, varão. Vigia. Tá de dieta? Ih, quebrou a dieta agora. Meu Deus do céu. Tá vendo? Eita. Você acha que crente não provoca tentação aí? Aí, ó. Tio, nem sabia que ele tava de dieta. Você não trazendo uns alfaces pra ele aqui. Deixa eu falar pra minha mãe fazer uma salada de tomate. Mas então, meu amigo, falando sobre Sansão, eu demorei 4 meses e meio aproximadamente para montar a mensagem de Sansão. Sim. Estudando todos os dias. Tem água ali? Tem água, tá? Tá. Por enquanto é água. E enquanto eu estudava, eu sentia na minha alma, sabe? Tem algo no texto, tem algo no texto, tem algo no texto. E eu precisei cavar o coração de Deus para achar. Inúmeras madrugadas, mano, orando, pedindo a Deus uma direção, lendo livros, assim, comentários bíblicos, eu acho que eu li todos que eu conhecia sobre Sansão. E eu não conseguia identificar, sabe? Em oração, Deus foi me revelando. Depois já libera um comentário bíblico pra nós aí. 4 meses e meio. Uma indicação pra nós aí depois. Demorou, pode deixar.
4 meses e meio estudando, e quando eu montei ela, eu preguei ela assim, numa sequência de acho que uns 3 meses direto, meu amigo. Sabe? E pra onde a gente prega. Tanto que quando eu tava pregando ela, eu fui conhecido como o menino da mensagem de Sansão. Sabe? Todo mundo me conhecia assim, você não foi o menino que pregou Sansão? Porque onde eu passava eu pregava sobre ela, e foi uma mensagem assim, sabe, extraordinária, impactante mesmo, mudou vidas de pessoas, alcançou almas. Então, acho que um texto que marcou minha vida foi onde eu comecei a alavancar o ministério, se é que pode usar essa expressão, foi Sansão. Foi Sansão. Foi Sansão. Então, Sansão que... 2017. É que você vai carregar, né? Então, pro resto da vida e... Eu falava que ela era meu carro-chefe. Se você quiser também fazer já sua propaganda, já aproveitando que tá um tempo da propaganda, Amém. já faz a propaganda do seu... Maravilha, vamos lá. É núcleo teológico, né? É núcleo teológico. Para quem não sabe, eu dou aula de teologia. Hoje nós fazemos uma teologia bíblica, tá? Não trabalhamos com as teologias sistemáticas. Temos um curso gravado de teologia sistemática também, mas o nosso foco hoje é teologia bíblica. Por quê? A intenção da teologia bíblica não é sistematizar a Bíblia. É estudar a Bíblia capítulo por capítulo, texto por texto, história por história, não para você pregar, mas sim para você viver, sabe? Então acho que o base é essa. Nós não estamos com ele em carrinho aberto, porque nós estamos fazendo uma transição de plataforma. Sim. Estamos em uma plataforma mais bonitinha, mais um stream. Mas se você quiser participar agora, quiser entrar, eu quero estudar agora com vocês, pode me chamar no WhatsApp, fica tranquilo. Eu consigo te colocar no grupo particular, você vai participar das aulas conosco, e quando eu fizer a transição para a plataforma, você consegue acessar, tá bom? Sim. Tem curso de oratória, tem curso de como pregar um sermão bem-sucedido, tem curso dos milagres de Jesus, tem teologia básica, enfim, tem muita coisa. Se você quiser estudar conosco, aí vocês só vão chamar. lá, chama direitinho ele depois vai deixar o arroba dele aqui, pra você também seguir eles também, pra você te seguir. Maravilha. E o número do WhatsApp, que é o que você usa, Sim, é o pessoal. é o pessoal que você usa pra tá entrando Se quiser anotar aí, é 11 9 5993 4877. Beleza? Chama lá, pessoal, que é bênção demais. Eu tive a oportunidade de fazer um pouco com ele de teologia e eu vi que eu não sabia nada. Eu vi que eu não Deus sabia é bom, nada. Deus é bom. Eu falei pra vocês, porque ia trazer um cara aqui que fica pequeno perto da grandeza dele. Gigante, gigante. Ele é gigante. Glória. Gigante, glória. Top. E então, fazendo de achandez também, né, da caneca, ó. As nossas canecas aqui escrito Será que Pode? É do Arts, tá bom? Arts, @Arts. Vai lá também, segue ele, que ele é um abençoado também de Deus. Glória. Ele também é evangélico também, ele tá nos ajudando aí no patrocínio dessas canecas para estar entregando pros convidados que vêm, sempre presenteado também, né? Não é Coisa uma boa. coisa muito grande, mas já leva já no coração já Com o nosso certeza. a paz do Senhor. Arts, @Arts. Bom Precisar lá também lá no nossa igreja, né? Bom saber, bom De saber. pessoas que ou ele faz caneca, faz caneta, ele faz estampa de camiseta, ele faz toalha, ele faz tudo. Maravilha. Ele é bom. Quando eu voltar com a Cavode, já vou dar um grito nele. Então, Já dá um fazer grito essa camisa. nele, faz uma parceria com ele lá, porque ele é bênção de Deus. Maravilha. Inclusive, se você é da Zona Leste e tem uma igreja que disponibiliza para fazer vigília, me chama. Tô atrás de uma. Vigília Cavode. Estamos precisando. Vamos voltar com a vigília. É Em benção a nome de vigília. Jesus. Essa eu acompanhei de perto, é benção. Richardão. E nós vamos pro nosso quadro do nosso programa, que leva o seu próprio nome, né? Que no caso é o Será que Pode? Perfeito. Será que pode? E aí? Esse é os... Falam que é o momento mais temido, né? Mas pra vocês vai tirar de letra que tá tudo se em não casa, souber, a gente tranquilo. pula, vambora. Aí você fala, que você não souber, você fala, pulo. E eu pulo tranquilo. Mas então você vai saber sim, porque as perguntas são muito fáceis também. E são perguntas atuais, né? Que nós estamos vivendo no dia de hoje. No caso da depressão, nós já falou. Então a pergunta que eu quero fazer, na sua opinião específica, você acha que pode ou não pode balada gospel, festinhas e por aí vai? Olha, na minha concepção, tudo aquilo que você replica do mundo perdeu a essência de Deus. Tá? Então, se você faz algo, qual é o motivo por trás disso? Pra mim não faz sentido nenhum você publicar ou replicar uma balada gospel, um sertanejo gospel, um pagode gospel, um funk gospel, se a intenção por trás disso for só atrair pessoas. Primeiro que o que mantém pessoas na igreja não são as cercas, Sim. é o pasto. Entende? As ovelhas não vão embora por causa da cerca, elas deixam de ir embora por causa do pasto que está ali. O alimento é que segura as pessoas. Se eu faço um momento de atração desse para atrair pessoas, vai vir um grande número de pessoas, mas não vão ficar. Então para mim não faz sentido. Pelo contrário, eu vou estar muito mais semelhante ao mundo do que diferente a ele. E nós temos que entender o seguinte, nós somos chamados para ser a pessoa que influencia e não os influenciados.
Sim. Tá? Então, na minha concepção, não pode. Não pode. Então, na concepção do Richard Calista, não pode por conta que não adianta números, né? É isso. O melhor é a qualidade, né? Replicar o mundo nunca foi o caminho. Nunca foi o caminho. Nunca foi o caminho. Outra pergunta também que eu quero fazer aqui, pode ou não pode, é o que me perguntam direto, né, quando eu deixo lá os comentários, pedir pra comentando, deixa a caixinha lá de pergunta pra comentar, sobre namoro. Namoro evangélico, o que você acha, qual conselho que você pode dar? Namoro de crente e não crente, se isso aí pode, na sua concepção. Certo. Casei recentemente, pra quem não sabe, casei foi dia 1º de novembro, então faz um pouco mais de um mês, né, que a gente casou aí. E algo importante, tá? Primeiro, inclusive eu tô com uma série no meu Instagram, toda segunda-feira às 8h30 da noite, eu e minha esposa entra ao vivo pra falar sobre relacionamento, e a gente conta um pouco sobre o nosso lar. Nossa, que bênção. Ensino, então, se você quiser nos acompanhar, vai ser muito edificante pra sua vida. Algo que a gente alinhou, Richard, no começo de tudo, propósito. Tá? Certo. A gente costuma falar que a gente não começou a namorar amando um ao outro. A gente começou a namorar pelo propósito que Deus uniu. Sim. Então, o primeiro ponto para um relacionamento cristão dar certo, na minha concepção, é alinhamento de propósito. Se você não conseguir alinhar o propósito com a pessoa que está do seu lado, acho que até aquilo que a gente viu conversando no carro, lembra? Se a pessoa não apoiar seu ministério, se ela não entender seu ministério e você o dela, vai dar conflito. Tá? E isso é propósito para a vida, não só de ministério. Você tem que entender quais são os sonhos dele, os sonhos dela. Vai querer ter filho, não vai? Como que é daqui a 10 anos que você quer estar? Qual que é os projetos financeiros? Como que administra o dinheiro, você e ela, sabe? Tudo isso, para mim, é muito plausível. Então, alinhamento de propósito para um relacionamento cristão é essencial. Tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, você precisa estar sarado para entender as dores do outro. No tempo que nós vivemos hoje, muita gente vai estar ferida. Muita gente. E tem pessoas que saem feridas de um relacionamento e já entram em outro para virar step daquele. Eu não acredito que uma pessoa consiga ser feliz sozinha. Plenamente feliz sozinha, eu não acredito. Até porque, quando você olha para o Gênesis, você vai ver que Deus fez o homem e arrancou do homem a mulher. Sim, correto? Então, no homem ficou um buraco, que só é tampado por uma mulher. E a mulher, ela tem um vazio que só pode ser coberta pelo homem. Então, na minha concepção, ninguém consegue ser plenamente feliz sozinho. Sim. Porém, eu preciso entender o seguinte: a minha felicidade não depende do próximo. Entende? Entendi. Eu não consigo ser plenamente feliz sozinho, mas também não dependo de ninguém para ser feliz. Entendi. Ok? Então eu preciso estar bem para fazer o outro bem. E eu aprendi isso com minha esposa. Nós não sofremos, mas enfrentamos muita resistência no começo do nosso relacionamento por causa disso. Porque ela não queria se relacionar. No momento que nós nos conhecemos, eu também não queria. Mas eu me entreguei muito mais rápido do que ela. Ela foi uma resistência muito mais forte pelo que tinha sofrido, pelos que os pais falavam, enfim, pelas experiências de vida. Então você tem que estar pronto para suportar o processo de curar alguém, sabe? Acho que o primeiro ponto é esse para relacionamento cristão. Agora, relacionamento cristão e não cristão, na minha concepção, não dá certo. Tá? Sim. Não dá certo no sentido de que o propósito não bate. Entende? Então eu volto na mesma questão. Como que você vai ter um propósito alinhado com uma pessoa que não é cristã e você é cristã? Essa pessoa cedo ou tarde vai querer ir pra balada. Você não vai. Ela vai querer beber, você não bebe. Vai querer fumar, você não fuma. Vai querer sair, você não sai. Vai querer ter relacionamento sexual, você não vai. Entende? Sim. Então você não vai conseguir manter isso. E aí você vai, se você agravar a situação, você pegar uma pessoa de outra religião, é mais difícil ainda. Entende? Entendi. Se você pegar alguém do candomblé, por exemplo, se você pegar alguém do espiritismo. Então, Sim. como que você vai alinhar os propósitos se a visão é diferente? Sim, a visão é diferente, então caminhando do jeito diferente também, Então, né? vai chegar um momento que vai ter uma bifurcação que um vai querer ir para a direita e outro para a esquerda. Então, como que vai andar um para a direita e outro para a esquerda? Vocês vão se encontrar quando? Nunca. Sim. Entende? Então, na minha concepção, relacionamento com religiões diferentes, eu não falo nem só de cristãos, tá? Eu falo no contexto geral. Contexto de vida geral, diferente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, primeiro você tem que se curar. É isso. Aos passos. É isso. Primeiro você se cura. Na verdade, primeiro você alinha propósito. Depois você tem que estar curado para curar alguém. E se for relacionamento de não cristão, não, não dá certo porque os caminhos são diferentes, tá? E aí eu vou até aliviar um pouco, afrouxar. Por exemplo, se você pega uma pessoa que ela é totalmente fitness, ok? Cuida da saúde, totalmente, e outra pessoa não tá nem aí para isso, também não vai dar certo. A não ser que os dois estejam dispostos a abrir mão. Ou quem não é fitness vai passar a mudar a sua vida e ter uma vida fitness para andar com essa pessoa, ou vice-versa. Essa pessoa vai deixar de ser fitness para andar com a outra. Entendi. Por quê? Alinhamento de propósito. Tá? E você tem que entender isso no relacionamento. Alinhamento de propósito é você ser flexível e o outro também. Os dois vão ter que entender que vai ser necessário abrir mão de algumas coisas
para que os propósitos se alinhem. Você não vai conseguir manifestar 100% da sua vida do jeitinho que você projetou quando você é outra pessoa. Porque 100% da sua vai afetar o dela. 100% do dela vai afetar o seu. Sim. Então vocês têm que entender, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para construir outras novas. Entendi. Então acho que alinhamento de propósito é muito disso. Então não pode. Não pode. Não pode. Não vai dar certo. Não. Outra coisa também, aquela escapadinha, aquela bebidinha, aquele viciozinho, Certo. pode ou não pode? Segundo Paulo, ele vai dizer o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas por nenhuma delas deixarei dominar. Toda vez que sabe qual é o problema da nossa geração? Uhum. É que elas querem ouvir a resposta que afirma o que elas querem fazer. Entendi. Elas não querem ouvir o que é verdadeiro. Por exemplo, se a gente olhar pra alguém e falar é proibido tatuagem, é proibido bebida, é proibido festa, elas vão perguntar por quê? Sim. Aonde está na Bíblia? Me prova na Bíblia. Agora, se ela te perguntar pode tatuagem, pode bebida, pode festa, e você falar pode, ela não pergunta mais nada. Ela vai embora. Fala, tá bom, já que pode, eu vou fazer. Então, quer dizer, se eu te reprovar, não pode. Agora, se eu te aprovar, tá tudo bem. Eu não preciso te provar nada. Então, o que a nossa geração quer não é um sentido de verdade. É um sentido de aprovação. Aprove o meu desejo para eu não te contrariar. Porque se você me contrariar, eu também vou contrariar você. Quer dizer, então não querem ouvir a verdade. Quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo o seguinte: você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque você é livre. Uhum. Só que você tem que entender o seguinte: tem coisas que não é para você. Então não faça. Tem 3 leis que regem a igreja, Richard. Uhum. A lei dos homens, ok? Que é a lei comum da humanidade. A lei de Deus, tá? E a lei do amor. Paulo fala sobre a lei do amor da seguinte forma. Resumidamente, tá? Se aquilo que eu faço vai se tornar pedra de tropeço para o meu irmão, eu deixo de fazer por amor à alma dele. Entende? Sim. Então, se eu vou praticar algo que eu sei que isso que eu vou praticar vai afetar o meu irmão, eu não vou fazer porque eu amo a alma dele. O que é afetar o meu irmão, Richard? É eu saber que eu fazendo isso, eu vou enfraquecer esse homem na fé. Tudo que eu fizer que vai enfraquecer esse homem na fé, essa mulher na fé, não deve ser feito. Sim. Tá? Segundo ponto. Primeiro ponto é esse. Tá? Segundo ponto. Paulo diz, tudo o que vocês fizerem, seja comer, seja beber, seja andar, seja respirar, faça para a glória de Deus. Aonde você vai glorificar a Deus bebendo uma garrafa de uísque? Aonde você glorifica a Deus ouvindo um funk proibidão que degrina a imagem da mulher? Aonde você vai glorificar a Deus marcando o seu corpo? Entende? Então, tudo que você fizer que degrine ou deixa de glorificar a Deus, não faz sentido ser feito. Entendi. Então, tem coisas que você vai cometer por inocência, mas tem coisas que você vai escolher fazer. E aí tem uma diferença de consequências. Então entra nem no questão de poder ou no poder, né? Não é, pra mim não entra nessa questão. Pra mim é no fato de você entender o seguinte. Richard, porque se você falar de poder, o que eu posso ou não posso, Deus não te proíbe de muitas coisas, Richard. Entende? Deus não vai olhar pra você e falar, você não deve beber, você não pode sair. Deus não vai fazer isso. Ele vai falar o seguinte, Adão, você é livre pra comer todas as árvores do jardim. Só que tem uma que é minha. A que é minha, eu não quero que você toque. Se você tocar na árvore que é minha, você vai morrer, Adão. Entende isso? Então Deus está falando o seguinte, Adão, você é livre para... Perceba, Deus não proibiu Adão. Quando Adão foi pegar o fruto para comer, Deus não se manifestou e falou, não coma. Não, ele deixou. Já que você escolheu comer, então coma. Só que você vai fazer isso, Adão? Vou. Então assuma as consequências. Depois que você comer o fruto, Adão, você vai ser expulso do paraíso, você vai ter que plantar para comer, e você só vai colher depois de plantar. Ó, quando Deus criou o jardim, ele colocou pelo menos 4 árvores lá. Tá? Podem ler o texto, está escrito lá. Árvore agradável à vista, boa para a comida, árvore do entendimento e árvore da vida. 4 árvores, certo? Das 4, ele falou para Adão, Adão, pode comer das 3. Você pode comer a árvore agradável à vista, você pode comer a árvore da vida e você pode comer a árvore boa para alimento. Tá? Você só não pode comer a árvore do entendimento, do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus fez 4 árvores, deu 3 para Adão e ficou com uma só. Percebe que Deus mais deu do que requeriu? Sim. O problema é que quando a serpente se manifesta a Eva, a conversa da serpente com a Eva é essa aqui, ó. Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore. Entende? Sim. Toda vez que o diabo se apresenta para alguém, ele se apresenta de uma forma que Deus é proibitivo. Onde Deus está mais proibindo do que dando. Quando na verdade Deus já deu 3 e só pediu uma. Tudo que Deus te pede, ele te pede sabendo que ele já te deu mais. Deus nunca vai te pedir algo sem ter algo melhor ou maior para te dar. O problema é que nós temos medo de abrir mão daquilo que ele está pedindo, achando que o que ele tem é inferior àquilo que nós temos. Deus nunca tem algo inferior para você.
Quando Deus coloca um limite para Adão dizendo não coma dessa árvore, não é que Deus estava proibindo Adão porque Deus é mau. O que Deus estava fazendo é livrando Adão da morte. Ok? Então Deus coloca um limite não para te proibir, ele coloca um limite para te proteger. O problema da nossa geração é justamente essa. Ela quer viver atravessando o limite porque ela acha que atrás do limite tem coisas boas, quando na verdade o que tem lá é morte, é destruição. Sim. Adão, quando foi gerado, ele foi plantado no jardim, ou seja, o jardim está pronto, ok? Ele vai entrar colhendo. Primeiro ele colhe, come e depois ele planta a semente. Sim. Ele vai começar colhendo sem plantar. Quando ele é expulso do jardim, Deus diz assim, ó, para você comer agora, você vai ter que plantar para depois comer. Ele vai inverter a ordem das coisas, porque a vontade de Deus é prover na sua vida. O problema do homem é que ele tem tanta dificuldade de acreditar na provisão de Deus que ele prefere usar a força do seu braço para prover aquilo que Deus quer dar. Sim. Entende? Entendi. Então, quando você rompe os limites, você interrompe a vontade perfeita de Deus na sua vida. Sim. Então, resumindo, não vai não. Não pode. Não pode. Mas o interessante é igual você falou, no caso você vai comer da árvore. Você vai morrer. E a morte que ele tava falando é uma morte de espírito, né? De espírito. É a desconexão entre Deus e o homem. Sim. Porque, aí eu vou entrar num vamos lá, Vai lá. polêmica, pro corte. Quando Deus descia no jardim, eu vou seguir aqui a teologia que eu acredito, tá? Tá. Quando Deus desce no jardim, ele não desce em forma corpórea. Até porque ninguém podia ver a Deus. Lembra quando Moisés pediu? Deixa eu ver a sua face? Deus disse, ninguém pode ver minha face e permanecer vivo. Então Deus não descia em forma corpórea. Como que Deus descia, Richard? Ele descia em espírito. Só que se desse em espírito, o espírito não tem mão, o espírito não tem pé, o espírito não tem braço. Então Adão não iria ver. Como que era essa conexão? Deus descia no espírito de Adão. E havia uma conexão entre o espírito de Adão e o espírito de Deus. Por isso que Paulo diz que o nosso espírito testifica com o espírito de Deus que nós somos filhos dele. Porque os espíritos se conectam. Ok? Quando Deus desce, Adão come do fruto, pecou, rompeu isso. Tá? Essa ligação foi rompida. Quando Deus desce no jardim e não encontra Adão, a pergunta é essa, Adão, aonde estás? Não é onde você está fisicamente. Porque fisicamente, Adão, eu sei se está escondido. A minha pergunta, Adão, é o seguinte, eu estou descendo para me conectar com o seu espírito e eu não estou te encontrando. Entende? Então, Adão, você se perdeu em algum momento que eu não estou encontrando o seu espírito. O seu espírito desconectou do meu, Adão, e eu desci. Você tem que entender algo. Toda vez que você peca, a palavra de Deus não é invalidada. Ele marcou com Adão que toda viração do dia ele desceria. Adão pecou e Deus continuou descendo. Sim. Porque o nosso pecado não invalida a palavra de Deus. O que o nosso pecado faz, como diz Isaías, é separar a gente de Deus. Lembra disso? O que separa vocês do vosso Deus é a vossa iniquidade. Então o pecado ele nos afasta de Deus. Afastando de Deus eu não consigo me conectar e ouvir a voz dele. Aí Adão teme por quê? Porque Adão ouve a voz de Deus de forma audível pela primeira vez. Ele diz assim, ó, eu ouvi a sua voz e temi. Porque até então ele conectava com Deus pelo Espírito. E nesse momento o Espírito deles foram desconectados. Consegue entender isso? Então quando você rompe o limite, quando você come do fruto, quando você vive a morte espiritual, você está vivendo uma desconexão com Deus. Então quando você rompe o limite de ir pra balada, quando você rompe o limite de beber, quando você rompe o limite de relacionamento sexual antes do casamento, quando você rompe esses limites com Deus, você não está deixando de apenas cumprir o mandamento. Você está deixando de se conectar com o seu Deus. Sim. No caso, o pecado, ele... É que nem eu acho que o Oséias, né? Se me corrige, mestre, se estiver errado. No caso, quando o Oséias fala da noiva, né? Que, no caso, ele cria, tipo, uma barreira, né? É isso. Entre ele e a noiva. E Jesus Cristo é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Ali é uma tipologia clara de Cristo, né? Sim, porque aí, no caso, a tipologia traz pra gente que... Ali, se você pecou, você colocou uma barreira. Coloca uma barreira entre você e Deus, né? É isso. Aí você tem que pôr na ponta do lápis o seguinte, Richard. Então quer dizer que eu posso beber? Cara, eu não vou estar do seu lado. O que adianta falar pra você que não pode? Sabe, se você tem a consciência de que pode, vou fazer o quê? Só entenda uma coisa. Vai fazer consciente, assuma as consequências. Vai ter consequência. Sim. Tá? Então, se a pessoa quer romper o limite para beber, quer romper o limite para enfim, para fazer o que for, ela tem que romper o limite consciente de que ela vai se desconectar de Deus. Aí ela tem que pôr na ponta do lado o seguinte, o que vale mais, um copo de uísque ou a presença de Deus na vida dela? Sim. Quando você põe isso na balança, você não consegue comparar mais nada. Porque se você conseguir comparar algo com a presença de Deus, você tá mal no evangelho. Você tá muito mal. Volta pro início. Volta. Que nem aquele joguinho, né? Aceitou, Game over. Game over. Aceitou errado, volta do início. É tremendo, tremendo. Porque quando nós falamos da presença de Deus, é legal que nós sentimos a presença dele, né? Porque é algo que consegue mesmo impactar, assim. Glória a Deus. O Espírito, ele testifica, né? E o bom é isso, você tem que ter isso na sua vida.
seu espírito testificar o que você tá falando. É a melhor coisa da vida. Melhor coisa, né? Melhor coisa. Eu também tenho outra pergunta, que no caso seria até interessante também trazer para nós, em questão, mas não uma pergunta de se pode ou não pode. Seria uma pergunta assim, tipo como é que fala? Uma orientação. Certo. Você fala assim, uma orientação no caso de escolher Bíblia, entendeu? Ah, tá. Questão de versões? Questão de versões, pra pessoa que tá chegando agora, ela possa compreender melhor. Certo. Olha, todo pregador, na minha concepção, tem que ter pelo menos 4 Bíblias diferentes, tá? Pelo menos 4. Tá. Ele tem que ter as suas versões ali. Agora, se for para aconselhar uma de leitura, Aham. a que eu uso hoje para pregar é a Revista Corrigida Fiel. Sim. Tá? Ela está mais próxima da tradução de João Ferreira de Almeida, mas no original. Sabe? Então ela é mais fiel ao original do que as demais, do que a de João Ferreira de Almeida. Aham. Agora, eu uso ela para leitura e para pregação, porque as palavras dela estão mais próximas. Pelas palavras estar mais próxima ao original, algumas delas são mais difíceis de compreensão, Sim. porque a linguagem muda, enfim. Aham. Mas aconselho que todos tenham, tá? Tá. Corrigida Fiel. Para mim é a melhor indicação. Agora, para estudo, aí você tem a Pentecostal, Aham. que acho que é padrão, todo Pentecostal tem que ter ela. A Plenitude, também é muito boa, tá? E você tem a Palavra-chave? Palavra-chave também é muito boa, palavra-chave. Mas tem uma que agora me fugiu o nome, me fugiu a capa até vermelha da que eu tenho lá. E É agora- Dake não, né? Não, a Dake eu não aconselho muito não, ela tem uma linguagem meio difícil, É. eu não aconselho muito para todos. Mas acho que essa vale a pena. Agora, a minha esposa gosta muito da mensagem, Uhum. tá? Eu não sou muito fã, eu falo que a mensagem é Bíblia para pregar, para preguiçoso. Porque ela, na verdade ela vem com a forma que é escrita já é uma pregação falada. Ah, já é uma explicativa no caso. Isso, você vai ler no texto como se já fosse pregação, sabe? Mas é bom ter como uma quarta e quinta Bíblia para Aham. consulta. Por quê? Você vai ler a Corrida Fiel, Aham. então é mais difícil. Você pega o mesmo texto e lê na mensagem. Sim. Você vai ter uma outra visão. Aí você pega a Plenitude, pega a Pentecostal e vai comparando. Eu acho que se eu fosse indicar a Bíblia seria essa. Primeiramente, a Corrigida e Fiel, depois a Pentecostal, a Plenitude, a Palavra-chave e a mensagem. Seria essas. Sim. Esses são top. Fechou? É isso. A que eu tenho, que eu uso particularmente, o que eu gosto que tem o grego, né? E tem o hebraico, é a palavra-chave, né? Palavra-chave. Porque no final dela também tem algumas traduções legais. Sim, né? sim, sim. Quando você vai pregar, você dá uma lida Ela te bacana ensina a também. mapear muita coisa, né? Palavra-chave Sim. muito boa, muito boa. Em questão do expositor, que você falou que ia indicar pra nós. O comentário bíblico? Um comentarista bíblico, assim, que você fala assim, não, esse aqui é bom, acompanha esse aqui. Ó, para todo cristão brasileiro que está começando, que já está no ministério, para mim não tem comparação aqui no Brasil, Hernandes Dias Lopes. Sim. Hernandes Dias Lopes, para mim, a linguagem é fácil, é profunda, o cara é fenomenal, é crente, é pai de família, sabe? Então, para mim, a linguagem bíblica dele é fenomenal. Ele só vai seguir uma linha calvinista. Então, Sim. se você for arminiano, só toma cuidado com o apocalipse dele, tá? Aham. Só isso. Agora, questão de comentário bíblico, comentário histórico com ele é fenomenal. Brasileiro, Hernandes Dias Lopes. Sim. Agora, se você for para o americano, já tem tradução, mas eu fico com o William Hendricks, William Hendricks. da cultura cristã. É caro, mas é o melhor que tem. Inclusive, o Hernandes foi mentoreado pelo William Hendricks. Sim. Então, são os dois, são a mais top, tá? Mais top. Agora, aí eu tô falando de alto padrão, tá? Tá. Hernandes até que é barato, você consegue pegar o comentário completo dele. A última vez que eu vi tava 500 e pouco, Sim. o completo, tá? O completaço. Agora, do William Hendricks, só o de Gênesis é 80, só o de Gênesis. Então, é bem mais caro, mas também não tem comparação com nenhum outro que eu já tenha lido, tá? Nenhum outro. Agora, você pode comprar histórico-cultural da Sim. cultura cristã. Tem o Antigo e Novo Testamento. Ele vai te dar a explicação cultural e histórica de versículos por versículos. Aham. Tá? Capa preta e amarela, pelo menos a edição que eu tenho. É histórico-cultural. Você tem o Wilsber. Também para mim é um dos fenomenais. O Wilsber. Linguagem prática, fácil, aplicável, fenomenal. Então você tem o William Hendricks. Você tem Hernandes. Você tem o Wilsber. Você tem histórico-cultural. Acho que seria esses 4 para começar aí. Dá pra começar bem. Dá pra você ler bastante coisa. Dá você bem? Dá. Dá pra ficar um ano mais ou menos lendo. Ah, dá. Dá sim. Dá. Porque eles também têm muitos comentários também, né? Muitos. O do William Hendricks, ele vai fazer aí todo do Antigo e Novo Testamento mais de... Eu não vou chutar não, mas tem mais de 40 livros. Só de comentários, Você pega as cartas de Paulo e faz 3, 4 em um livro só, né? Então Sim. diminui, não dá os 66 livros, mas ele tem o Antigo e Novo completo. E também tem uma Bíblia, né, que eles falam que é uma Bíblia de ordem cronológica, não é isso? Tem também. Eu nunca li, nunca tive. Já vi, folheei. Aham. Ela realmente vai te ajudar. Só que ela vai confundir muita gente, porque ela vai vir na ordem cronológica, então é uma bagunça organizada.
entende? Sim, Ela vai te dar os textos, você vai, por exemplo, você vai ler Gênesis, aí depois você vai estar lendo Jó, porque é contemporâneo, Aham. aí você vai ler Moisés, que escreveu o Êxodo e tal, então dá uma bagunçada. Entendi. Porque ela vai te mostrar a cronologia mesmo, sabe? Entendi. Então eu não indico ela agora, eu acho que eu indicaria ela para quem já tá Muito mais estudando. pra frente, É. quem já tá estudando, já tá mais Depois que você experiente. tiver um ano comigo de teologia, aí você compra. É, isso aí. Vai lá, se inscreve já. Já chama ele aí já, porque o vídeo ele pode dar pausa depois, tá? Você pausa e anota seu WhatsApp aí, valioso. É, isso aí. Se chamar ele pra pregar também, já é o mesmo WhatsApp, Fica tranquilo, tá à já disposição. chama ele lá pra ministrar na sua igreja, que é uma bênção. É isso. Também pra... Tá mais ou menos encerrando já o nosso bate-papo, né? É. Antigamente, antes de fazer o podcast, eu tinha um bate-papo com o Richard. Um bate-papo com o Richard, que aí eu explicava mais ou menos um texto bíblico, Certo, entendeu? certo. Eu tinha esse quadro sozinho. Agora eu criei o podcast. Evoluiu. Evolui, porque a tecnologia evoluiu. Com certeza. Outra coisa também, outra pergunta que me surgiu agora, aproveitando já a tecnologia. A Bíblia e a tecnologia. Elas têm que andar lado a lado, né? Certo, concordo. Concorda? Concordo. Você tem que acompanhar o que está acontecendo no seu mundo ao redor. Sim. Tá? Todo mundo que Deus chamou, ele chamou no contexto de que ele trabalhava. Davi era pastor de ovelhas. Então você pode ver que a linguagem de Davi nos Salmos, a maioria é de pastor e ovelha. Sim. Tá? Quando você pega Elias e Eliseu mais ou menos, ele era cuidador de bois. Sim. Certo? Ele estava a 1/10 junta de bois. Então a linguagem dele já é uma linguagem mais para animal. Então você tem que entender que Deus chama a sua geração para manifestar na sua época. Sim, entendi. Então, se a nossa época está vivendo um boom tecnológico, Aham. nós temos que estar pronto para isso. Tá? Então, eu não vou invalidar a Bíblia como uma folha de papel. Para mim, não tem como. Tá? Aham. Mas você tem que ter a tecnologia acompanhando a Bíblia sim. Sim. Tá? Então os dois têm que andar junto, né? Com certeza. Até porque Daniel mesmo diz, né, que a tecnologia avançaria. Sim. E esse é um problema que muitos estão sofrendo com o esfriamento do amor, porque eles estão tentando buscar provas palpáveis de coisas que não vai ter como. Bíblia é experiência, né? E tem gente que busca na Arca da Aliança, por exemplo. Não vai achar, cara. Ela sumiu, ela tá no céu. Acabou. Não tem ideia. Não tem algo palpável. Eles estão querendo palpável isso por causa da tecnologia. Sim. Então você tem que ter esse cuidado, mas não pode separar uma da outra. Isso pra mim é importantíssimo. Top. Tanto que, desculpa, Não, só vamos pra- continuar. antes da pandemia, tinha muitos pastores que eram totalmente contra gravar o culto e fazer transmissão ao vivo. Sim. Tinha até umas denominações Sim, que era proibido. que eu não vou citar para não dar hater. Mas que era proibido, o pastor prega. Pastores antigos, principalmente. Proibido ter Justamente, não podia ter filmagem, nada. nada. E aí veio a pandemia, aí como você faz? Vai ficar sem cultuar? Toma tecnologia. Então quer dizer, quem já estava fazendo, já alcançou Perfeito. muito mais gente. Muito mais rápido. E quem não estava? Teve que reestruturar, alcançar. Aprender. Teve gente, entendeu? Teve gente que ficou muito tempo no celularzinho. Enquanto teve gente que estava com câmera profissional de 4K lá gravando. E o bom também é que não deixaram de fazer isso mais, né? Não, já era. Entenderam, né? Entenderam que funciona mesmo também, que a internet consegue alcançar as pessoas, né? Eu entendo também que tem um lado negativo disso, né? Que tem muita gente que, pelo fato de conseguir cultuar em casa, deixa de ir pra igreja. Sim. Mas tem um lado muito maior positivo, que é você alcançar pessoas de muito mais longe. Lá na Ifatá mesmo tem pessoas que simultaneamente, quando tá rolando o culto, tem acho que 4 pessoas, não vou falar o número de pessoas, mas tem pessoas na Suíça e tem pessoas em Portugal que assiste simultâneo com a gente. Sim. Então, quer dizer, tá alcançando pessoas que a gente não alcançaria pregando normal. Entende? Isso é Sim. importante. É legal, bacana isso aí. No caso, para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens. Pode usar versículo bíblico, escolher um versículo bíblico. Uma mensagem Perfeito. de ânimo para eles continuar na peleja, na luta, na batalha. Maravilha. Bom, eu vou dar o texto que eu carrego então, tá? Que eu morra e que ele viva. Ou que não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Você tem que entender o seguinte na sua vida. Deus te chamou com um propósito para a sua geração. A sua geração precisa ouvir o que Deus colocou dentro de você. Só que você só vai conseguir manifestar isso quando você permitir morrer para que ele viva. Entenda algo. Quando você planta uma semente, essa semente só vai conseguir dar fruto quando ela morre debaixo do solo. Deus te chamou para morrer para que ele nasça em você. Então, suporte o processo para que o propósito que ele te deu se cumpra na sua vida. Nunca se esqueça, o seu maior e melhor amigo sempre será Jesus. E ele está te esperando para a manifestação de tudo aquilo que ele tem te prometido. Só depende de você. Amém. Tremendo. Tremendo. Também já agradeço já o seu convite. Foi um prazer. Espero te ter aqui Amém. mais vezes. Foi um prazer estar aqui com você nesse tempo,
Essas horas, eu acho que não deu 2 horas não, mas Deu quanto tempo ele? Deu Não, quanto tem tempo marcado aí, Batemos o promotor? recorde, dá pra ver? Quase 1h40 já. aí, batemos um recorde. Mas foi um prazer estar com você aqui. Também já te desejo já um Feliz Natal, Amém. um próspero ano novo para sua família também. Ah, nossa. E acredito que ano que vem nós vamos estar muito juntos, tanto em agendas, que nós vamos se encontrar em janeiro já. Justamente. Estamos na mesma agenda em janeiro. E acredito também que Deus vai abençoar a minha vida e a sua de maneira espetacular. E nós estaremos aqui juntos de novo nessa mesma mesa. Amém, meu amigo. Foi um Amém. prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela recepção. E tamo junto. Precisou da gente. Disposição. Se tiver alguém para indicar pra gente também, você pode estar Com indicando certeza. com a gente, porque eu confio na sua indicação, porque Amém. você é crente. Amém. Vamos pro Amém. povo aí. Amém. Glória a Deus. Você de casa também agradeço pela sua audiência, tanto a do Richard Calisto que está nos assistindo, e tanto a minha audiência que está nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo de Deus tome conta do seu lar, da sua família, da sua casa, que todas as bênçãos do Senhor te alcancem através desse canal e desse podcast. Amém? E também já deixo para vocês todos também já um Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus venha abençoar a vida de vocês. E trago também um costume próprio meu. Em vez de ficar vendo fogos, dobra o joelho e passa a virada de ano orando, porque vocês vão ver que o ano seguinte vai ser muito melhor que esse ano. Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigado. Amém. É isso. Deus abençoe.